Boa noite. Hoje, quarta-feira, a nossa linda e querida cidade completa 30 aninhos de emancipação. O que você pensa sobre essa jovem cidade? Como você acha que está o desenrolar das coisas aqui? Eu, particularmente, sou apaixonada. Sou uma paulista apaixonada por Búzios. Me sinto buziana. Me sinto responsável por Búzios e pelas coisas que acontecem aqui. Então, eu desejo para a Armação dos Búzios muito respeito, muito respeito a essa natureza incrível que nós temos aqui. Porque o mundo inteiro passa por aqui e fica enlouquecido com a natureza que nós temos. Respeito pela população, né? Que nossos governantes tenham um olhar mais carinhoso com a nossa natureza, né? Que a sua percepção de modernidade não passe pela degradação da natureza. Enfim, isso aqui é uma humilde desejo meu para nossa cidade tão querida, uma cidade que abriga as pessoas, uma cidade que está de portas abertas para quem quer que seja que venha aqui, uma cidade muito próspera. Eu, nesses meus 27 anos de Búzios, nunca vi uma pessoa que viesse para cá e que trabalhasse com afinco que não tivesse tido êxito na sua vida. Então, eu desejo para minha querida Búzios muito respeito por nós moradores e pelos governantes. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui, que faz de Búzios também um lugar muito especial, que lida numa área bastante delicada e que é um garoto que eu sempre conheci por Júnior, né? Hoje ele virou Claudeir, que como ele diz, ele está crescendo, né? Mas nós estamos aqui com o Claudeir do Conselho Tutelar. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada por sua presença aqui. Um dos nossos recordes de visualizações foi a sua entrevista. Eu agradeço, eu fiquei surpreso com essa notícia quando eu cheguei aqui. E que bom, né, que a gente um tema tão importante, né, teve essa audiência. Com Né? Então certeza. fiquei feliz, né, com isso. Né? Eu realmente não esperava. E me fala uma coisa, eu vou te chamar de Júnior, tá? Porque, Ótimo. eu sou muito antiga, né? Te conheço há muitos anos. Essa criança tem 35 anos hoje. Nem sei quantos anos você tinha naquela época, 18 anos? 18, né? né? Porque faz muito tempo, né? Comecei a militar nessas causas com 15, 16 anos. Eu tava metido nisso. Eu me lembro no bairro de Sem Braças, você na associação de moradores, esteve ali à frente, e depois de você morreu a associação, né? Que pena, né? Um bairro tão forte que é Sem Braças, né? É verdade. Como merecia ter ali muita gente batalhando, porque é um bairro assim que está muito próximo da Península, né? Verdade. É o primeiro bairro ali da Península. Um bairro que tem excelentes serviços, Verdade. né? Muitos jovens. Verdade. E é um bairro bastante esquecidinho, né? Vamos dizer assim. Por ações sociais, né? Carente, né? É uma pena, né? Uma pena. Eu, assim como você, Lu, eu não nasci em Búzios, né? Nem em Cabo Frio. Aliás, também eu tenho a honra de fazer aniversário junto com a cidade, né? Dia 12 de novembro, hoje. E completo 35 anos, a Marizia deu uma desgastada aqui. Uma criança ainda. Mas eu me sinto muito honrado, né? E eu sou professor de geografia. E dentro da geografia, a gente tem um conceito de lugar. E para o geógrafo humanista Ifu Tuan, né? Ele, apesar do nome ser oriental, ele é canadense. Ele era canadense. Ele fala sobre a teoria do lugar como um recorte do espaço geográfico na qual nós estabelecemos uma relação afetiva. Né? E para exemplificar, eu fazia muito isso nas minhas aulas. Interessante isso. Eu usava o exemplo para explicar o lugar geográfico para os meus alunos com a música do Arlindo Cruz Madureira, né? Aí ele fala ali, o meu lugar, né? E ele vai dando as características que fazem aquele espaço ali ser o lugar de Arlindo Cruz. E para mim é uma honra viver, né, e comemorar o meu aniversário no meu lugar, que é Búzios. Essa cidade, como você bem disse, né, descreveu um lugar lindo, né, próspero. Você me falou uma coisa que me ocorreu, né? Todas as pessoas que chegam aqui e querem trabalhar, elas conseguem prosperar, conseguem ter êxito, né? Então isso faz da nossa terra muito abençoada e próspera, né? Então, feliz aniversário, Búzios. O que você espera para Búzios? Eu espero... Uau, essa pergunta... É um monte de coisa, mas falar que você acha que seria o melhor, que se destacaria
para a maioria das pessoas. Eu espero que a gente consiga se desenvolver de maneira a atender o crescimento que a gente tem todos os anos. Né? A gente cresce assustadoramente, mas a gente não se desenvolve de maneira igual. Eu espero que Búzios tenha mais capacidade de incluir socialmente as pessoas que estão aqui e aquelas que chegam, né? O hino da cidade tem um trecho lá que fala, né? Mãe de filhos de pátrias mil, né? Então, Sim. que seja realmente uma mãe e que inclua essas pessoas, que inclua e que consiga levar o desenvolvimento à medida que cresce, né? Eu Você espero acha que muito cabe mais gente em Búzios? Cabe Você mais acha gente. bom isso? É relativo, né? Mas é um ponto importante. Porque o crescimento a gente nunca vai conseguir impedir. Porque não há dispositivo para impedir que as pessoas venham para Búzios. Então a gente tem que se preparar. E isso é uma crítica que eu faço até uma certa parte da população e de governantes, né? Das pessoas que discutem Búzios, querendo que a cidade não cresça, que ninguém venha. Só que isso é utópico, é impossível disso acontecer. O que a gente precisa agora é mudar nosso olhar e ver de que maneira nós podemos nos desenvolver e nos preparar para esse crescimento, que vai acontecer, é inevitável. Né? Então, eu espero que a gente consiga se desenvolver. Então, por isso que não é importante, né, se a gente julgar se é bom ou não o crescimento, que venham mais pessoas, porque isso a gente não vai conseguir controlar. A gente não conseguiu, não consegue e nem vai conseguir controlar. Interessante você estar falando isso, que quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando exatamente nisso. Algumas pessoas, assim como eu, adoraríamos que ficássemos como éramos. Nós adoraríamos que isso acontecesse. Mas por uma outra parte, né, todo mundo que mexe com turismo precisa que as pessoas venham. Quem vem já se apaixona e já quer estar aqui. Exato. Então, durante muito tempo, eu também relutei em pensar num futuro. Porque nós não queríamos. Um futuro requer uma série de coisas, né, que vão mexer com toda uma realidade que acontece hoje. Exato. E por essa negação, eu acredito que eu e muitas pessoas deixamos as coisas acontecerem. E a gente já está vendo que o caos já chegou. Ele não vai acontecer, ele já é hoje em dia. Então, eu acho que realmente está na hora de termos maturidade e falar, realmente vai ter que, né? E eu acredito numa forma ampla de que todos possam conviver e com uma preservação. Eu acredito nisso. Super possível. Né? Então, assim, não pode se fazer as coisas em detrimento da natureza. Exato. Né? Se tem um bem maior, que é do planeta, não é só de Búzios, é a nossa natureza. São os nossos oceanos, né? Então, assim, uma coisa que eu me vangloriava era falar que nós não tínhamos esgoto em praia. Hoje, qualquer chuvinha, você já vê a tragédia acontecendo. Exato. Então, o que falta? Né? A gente já teve aqui na bancada várias pessoas falando sobre isso, né? Então, é a Prolagos que precisa de investimento, é o governo que precisa de investimento. Até quando a gente vai ficar discutindo isso? E o cocô continuando indo para o mar? Exato. Né? Então, assim, eu não sei também o que tem que acontecer. Né? Agora, se tem uma Câmara com 9 pessoas lá dentro para representar a população, que você pouco. tem um executivo. Você acha pouco? É pouco, é inconstitucional. É difícil falar isso aqui, mas o número de vereadores é inconstitucional. Hoje o número que tem não representa a população e tá errado. Né? Hoje, por quê? Né? Pronto, falei. Pronto, falei, é pouco. Não é que então o número é insuficiente, as ações são insuficientes? Você tá falando de quantidade ou de qualidade? Dos dois. E eu acho que uma coisa leva a outra, Esses 9 caras passaram por todos os bairros, sabem a mazela de todo mundo. Você acha pouco? Eu acho. Você acha que tinha que ter quantos? Pra passar na nossa casa, saber da nossa tristeza e depois não fazer nada? Eu acho que assim, a gente já tem uma população de um pouco mais de 40 mil habitantes e já deveria ter 13 vereadores. Ah, na lei. Isso. Exatamente. 13 vereadores, salvo engano. E isso traz maior diversidade, maior representatividade e diminui e reparte um pouco do poder, né, de que os 9 têm de maneira absoluta. A gente vê que o orçamento cresce a cada ano. Eu não acredito que você acredita nisso. Você acha que 13 vai resolver o nosso problema? Talvez não, mas vai tirar um pouco do poder que eles concentram nos 9. E aí,
Se é uma lei que esse número de habitantes teria que ter mais vereadores, quem que faz isso acontecer? Isso é uma jabuticaba, né? Como dizem, é brasileira. São eles mesmos, são os próprios vereadores. Entendi. Por quê? Existe... Eu não entendo, eu tô falando como cidadão, tá? Uma percepção que eu tenho. Quando tá cada vez mais difícil, por exemplo, um candidato a vereador que não tem uma estrutura... É só você ver as campanhas e ver os resultados, né? Como que ela se dá. Então, cada vez mais difícil a gente tem partidos menores, candidatos com menos poder aquisitivo, econômico, né? Com menos estrutura, se elegerem, né? Pra gente ter uma ideia, só um vereador se elegeu com menos de 500 votos, né? 493 votos. Os outros tiveram acima de 700, né? 600, 700 votos. E aí, quatro vereadores mais que 1.000 votos. O coeficiente eleitoral, ele se dá a partir do número de cadeiras, né? Então você tem o número de votos válidos, que está crescendo a cada vez mais, dividido por 9. Então o coeficiente fica cada vez mais alto. Sim. Então só os partidões, né? Que conseguem abocanhar. Que vão conseguir alcançar ali o coeficiente. Então isso traz, a longo prazo, um prejuízo, né? Menor diversidade, menor representatividade também. E a gente não teria um aumento de custo. É isso que a gente precisava esclarecer para todo mundo, né? Pode ser que, quando esse corte aqui desse assunto sair, né, as pessoas me critiquem, mas mas é importante falar isso. Os valores, né, o dinheiro gasto, né, os recursos gastos com o Poder Legislativo, ele não vai aumentar. Porque daí vai dividir? Vai dividir. E vai baixar o salário? Vai baixar o salário, pode baixar o número de funcionários para cada nos gabinetes. Exatamente. O valor destinado é o mesmo. É mesmo, acho que é 6%, salvo engano, do orçamento. Por esse lado eu já concordo um cadinho. Pois é, e a gente precisava discutir isso, assim, eu acho que é importante. Com certeza. Né? E Búzios vai crescer, Luciano. Vai. A gente até quando vai hoje ficar com eu acordei com isso. É. Sabe? Porque até então, juro que eu não achava que tinha que continuar aquele negócio. Só que já está o caos. Não tem como, é inevitável. Assim, né? Então a gente percebe que... Não pode mais negar o crescimento. Não tem como, né? E a gente percebe que outros locais que perceberam isso antes conseguem uma coisa mais possível, né? As pessoas sobrevivem sem esse caos que daqui a pouquinho já vai começar, né? O pessoal chegando, esse número de carro, né? Que vem pra cá na alta temporada, as praias insuportáveis. Exato. Então, assim, eu não sei se é preguiça, eu não sei se é falta de conhecimento. O que acontece? Nós temos 30 secretarias e 9 legisladores. Por que a gente não consegue avançar? Né? Tá nas relações, né? Eu acho que o problema tá nas relações e como elas se estabelecem. Aí uma população que quer de fato que as coisas aconteçam passa a ser... Como é que eles chamam? Quando você é contrário ao governo? Oposição. Né? Então, assim, eu sinceramente, eu não consigo entender. Sabe? Diante dessa classificação aí que a classe política faz, né? Eu me enquadro dentro do grupo de opositores. Mas eu sou um opositor que falo com o prefeito quase que semanalmente, vou lá no gabinete, mas esse nome, falo com o secretário, tem um bom... Esse nome opositor, eu acho que é, primeiro, da velha guarda, de governantes retrógrados, né? Governantes que não querem um futuro legal para a cidade, porque o cara que vai bem, o prefeito que vai bem, o prefeito que, de fato, atende às necessidades da população, ele, de uma certa forma, vai governar por resto da vida dele. Sim, talvez não como o chefe do executivo, mas ele vai estar ali naquele meio. Sim, a influência dele vai ser importante. Quem não quer um bom governante, né? Então, a Armação dos Búzios tem essa característica maravilhosa de pessoas pensantes que querem de verdade o bem da cidade. Sim. Então, às vezes, é contrário o que está sendo feito no poder público, mas se o poder público olhar direitinho para o que essas pessoas estão querendo, é extremamente bom, benéfico para todo mundo, né? Então eu acho que governo brigar com um ativista, governo brigar com quem está dizendo que seria bom para uma população, porque de alguma forma tem ouvido para essa população, muito retrógrado, né? Sim, particularmente, no meu caso, eu não sou tratado, pelo menos pelo prefeito, dessa maneira, né? Ele não me trata como um opositor. Me atende, a gente tem uma boa relação e ele sabe que eu não apoio o governo dele não por conta dele, mas por conta de algumas ações e algumas... Justamente, não é eu sou contra o governo, eu sou contra o prefeito. Existem ações
excelentes. Sim, verdade. Né? Muito verdade. boas. E existem ações que... Opa, né? Verdade. E também um governo que quer trabalhar só com aplauso, desculpa. Ele tá Não, fadado coitado. a se enganar. Exatamente. Né? Porque todo mundo é falho, né? Mas eu acho que, pô, a pessoa te deu um toque, não tá legal e tal, então vamos lá, vamos ver o que é, né? Que dá pra fazer. Exato. Então, assim, eu acho que precisa parar com isso de oposição, é contra. Desculpa, todo mundo aqui veio morar. Quem é daqui, né? Conhece seu pedaço, ama seu pedaço. E quem veio, quer manter aquilo que veio usufruir. Com certeza. Né? Com certeza. Então, às vezes você dá ouvidos, não é fraqueza, muito pelo contrário. Né? Você tá sendo esperto que tá ouvindo aquela pessoa que, de repente, aquilo não tinha caído sua ficha. Exato. Esse programa aqui, né, o objetivo dele é uma abertura de consciência. Eu sou a pessoa que mais aprendo aqui, né? Porque a gente ouve as pessoas, a gente ouve o poder público, a gente ouve a população, né? O Rui tá eternamente emprestando a sua consciência, o seu estudo de uma vida inteira. Então, quantas coisas que eu pensava antes aqui, tipo, fulano que vai lá não gosta do fulano. Aí o Rui fala, você tem que rever essa sua... E o cara é legal, cara. Exato. E outra, ninguém é uma coisa só, né? Agora, você veio pra Búzios com quantos anos? Vamos lá, 2000. Tinha 9 anos. 9. É buziano, né? Eu tenho essa crise de identidade, né? Porque Você tem? Tenho, porque Você vem da onde? eu sou da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E aí, quando eu volto, nada adaptado mais, né? Não, porque quando a gente chega aqui e bebe essa água um pouco salobra, né? Principalmente quando você passa uma adolescência, enfrenta esse né? vento de Búzios. Quando você volta lá pra Zona Oeste, você, meu Deus, né? A gente se acostuma rápido com o que é maravilhoso. Com certeza. Né? E aí eu já não volto, já chego ali, quando eu ia de ônibus, então que eu tinha que pegar um ônibus, eu chegava enjoado, com aquele cheiro de diesel, aquela fumaça. Mas também não posso dizer que sou buziano, então eu sou buziano de alma, né? Eu falo isso também. Sou buziano de alma. Fui criado a maior parte aqui, então sou buziano. Tenho uma filha buziana, né? Então já adquiri aí esse título. Sim, green card, como a gente fala em casa. Mas essa sua área social, ela começou quando? Seu pai também era, né? Muito assim de estar envolvido ali, né? Exato. Na verdade, nós todos somos de Sem Braças, né? Eu moro ali no bairro Coladinho, mas nós somos de Sem Braças. Quando que começou, que aquele bairro, ele pulsa coisas sociais, né? Mas você, como é que você começou a ver o que você podia fazer? Como é que, né? Porque você foi muito útil na Associação de Moradores, né? Conta aí um pouquinho pra gente como é que começou essa veia social sua. Bom, eu comecei... Meu pai, né, ele ajudou a organizar o transporte alternativo, né? A Copegiribá. Foi o primeiro presidente. E antes era... Talvez algumas pessoas não lembram, mas eram as Tauners, né? Quem tem menos de 20 não vai lembrar. Era Taunerzinha, Jesus. R$1 custava Tauner. Exatamente, R$1. E aí era terrível. Se você pega aqui na ferradura, só tinha vaga atrás, né? Ninguém queria sentar atrás, lembra? Porque tinha que abrir a porta, tinha que descer, o banco tinha que passar. Ficava ali dentro daquela coisa. Não sei como é que nós usamos aquilo, mas aquilo era muito útil. Exatamente. E aí tinha as Tauners, né? E aí meu pai conseguiu, junto com os demais cooperados, restabelecer a Copegiribá. E aí foi todo esse processo que tem hoje. Eu diria que não é o melhor sistema de transporte do mundo, mas é o que nos atende. É muito melhor. Né? As pessoas que chegaram há pouco tempo, né? Não tem ideia de como era antes. Né? Não sei se você lembra, mas quantas pessoas vinham de Towner de fora e aí assaltavam, sequestravam, né? As pessoas tinham medo de andar porque não tinha identificação nenhuma. Exatamente. Hoje a gente tem identificação, hoje você liga tem pra quem reclamar. Tem pra quem reclamar, você liga pra uma cooperativa, eles dão um retorno, eles punem, né? Suspendem o cooperado que faz alguma coisa que tá fora da regra. Então melhorou demais. E aí eu já fui inserido naquilo, né? Aquela organização, e eu me lembro assim... que era bem complicado, porque a minha mãe cobrava do meu pai. E meu pai ficava se dedicando muito tempo à organização daquilo, né? Era um cara que não tem formação no direito, na administração, nada. Era na vontade mesmo, ele e os amigos. Mas os grandes líderes nascem meio que assim, né? Da necessidade mesmo, né? E eu me lembro perfeitamente. Muita correria, era muita correria. Que era naquele, onde era o Resende. Isso. Era ali que era o ponto, né? Exatamente. Você de Sem Braça vai saber o que eu tô falando.
E eu participei, na época eu tava na Rádio Bus Comunidade. Uhum. E a gente falou muito sobre isso, né? Da necessidade É. realmente de organizar. E aí você tava ali junto. Tava ali, eu ficava acompanhando, ficava atrás do meu pai, né? Ah, E aí participava daquelas discussões e tudo mais. E aí começou a despertar em mim essa vontade de estar ali no meio dessas organizações, de dar minha opinião, né? Comecei a me sentir injusto porque tinha uma parte da classe política que tratava todo mundo como marginal, né? sim. E aquilo ali foi me dando uma indignação, porque eu conhecia, era o meu pai e os amigos do meu pai. Eles Claro. não poderiam ser tratados daquela maneira. Então, Era Toninho Branco na época, né? era Toninho Branco na época. E aquelas discussões eram muito pesadas, né? E aquilo foi, eu com 15 anos, todo adolescente de 15 anos já fica meio Exaltado. revoltado, né? E aquilo foi me dando uma indignação e eu começando a me posicionar. Até que, depois das cooperativas estarem estabelecidas, teve uma iniciativa, inclusive, do Rui, né? Que foi fazer... Ele era secretário de planejamento, eles foram nos bairros ouvir. Só que aquilo caiu na informação pra galera da cooperativa como uma ameaça, né? Ao trabalho dele, ao sustento dele, à organização das cooperativas. Né? Porque a palavra licitar o transporte Sim, era um bicho-papão. claro, né? eu lembro. As pessoas ficavam com medo. Por quê? Sim. Não tinha nenhuma assistência. Claro, Não havia assistência. claro. Então, E se o governo dá condições de você passar na licitação, exatamente. perfeito. Os cooperados não sabiam nem o que Sim, era a licitação, sim. né? Uhum. Como que vai disputar uma licitação Claro. sem conhecer o mínimo ali? E aquilo caiu assim como um desespero, né? E aí, no antigo centro comunitário lá das Sem Braças, teve uma reunião e o Jânio Mendes era secretário de Finanças, o Rui de Planejamento. Eles estiveram lá e teve um cooperado, né, que meio que deu um desabafo, assim, desesperador. Ele era pai de 4 meninas e era o único que trabalhava e se sentiu ameaçado. E ele deu um desabafo, assim, tão comovente, emocionante, que aquilo ali eu pedi a palavra. Eu tinha 18 anos, né? Eu pedi a palavra e meio que consegui organizar o sentimento de todos eles, consegui traduzir para quem tava lá o sentimento deles. O Alexandre tava lá, ele era vice-prefeito na época. E aí eu falei, e aí todo mundo... Acho que a gente conseguiu entender. Então, a partir daquele momento que me marcou, eu falei assim, não, cara, eu tenho que falar algumas coisas, porque para representar até esse sentimento Sim. Das pessoas, desse medo. Né? E a partir daquilo ali, né, coincidência ou não, essa ação do governo na época do Mirinho, né, ela parou. Não deram continuidade, não sei o que aconteceu, e aí tá aí até hoje, né? Eu penso assim, com relação ao transporte, realmente precisaria... É outro ponto que precisa de uma discussão séria. E nós, como, né, o poder público, o que é que nós vamos fazer para que vocês permaneçam e para que a população seja melhor atendida? Vai ter que haver um desconforto, né? Então, assim, eu tenho esse histórico, mas ao longo do tempo, né, eu comecei a fazer críticas também. É isso, eu sempre fui assim, eu sou do tempo de ser justo. Né? E aí, começando a partir do momento que estudar... a gente pensa... né? Exato, exatamente. Desculpa, tem coisa que não desce, né? E aí, eu não tenho ninguém como inimigo, nada disso, né? E eu consigo compreender até a capacidade de visão das pessoas. Teve um período, eu comecei, então, entrei para a Associação de Moradores, né? Eu acho que foi muito bom eu ter entrado com a idade ali de 21 anos, né? Para ser presidente da Associação de Moradores de Sem Braços, porque me deu coragem para fazer algumas coisas que acho que hoje eu não faria, né? É verdade. Eu enfrentei ali todo mundo dizendo que não podia demolir aquele centro comunitário que estava caindo, né? Eu fui lá, não, a gente vai demolir, botei aquilo no chão, sentamos com a igreja, acertamos, hoje a associação tá lá, né? Agora ela tá voltando, né? Tem uma galera lá. Que legal. O Marcelo Bolinho, o Júnior, eles estão resgatando lá que bom. A associação. E hoje a associação tem um prédio. É a única associação de moradores de Búzios que tem uma propriedade, né? Que tem um imóvel que ninguém pode tirar. A Igreja Católica deu alguma documentação? Dizendo que deu. Tem um termo de doação que a gente que bárbaro. tentou, inclusive, com Hércules também, que era o presidente antes de mim. Então, assim, ajudou bastante nisso. Foi
primordial. E aí, para acertar, a igreja precisava crescer e tinha o centro comunitário no meio dela, do terreno. Né? Então a gente acertou. O centro comunitário não servia para nada. Sim. Telhado caindo. Eu tenho os laudos da Defesa Civil, eu tenho as fotos até hoje. Caindo, e a igreja falou assim: não, a gente bota no chão, fica com o terreno, e a outra parte, que é da igreja, fica para associação, que é um prédio, né, que chamam de meia água, né? Altos e baixos. Mas então é bem legal ali, né? Tem, muito legal. Eu fiz várias coisas. Curso de inglês, reforço escolar, artesanato, né, pintura. Na parte de cima, que é uma sala de aula, embaixo, que é uma espécie de cantina. Sim. Né? Então dá para desenvolver muita coisa. Com certeza. E eu fico muito feliz, assim, tenho muita satisfação de dizer que eu fiz parte disso. Sim. E aí, no meio disso, você foi estudando. Aí eu entrei para a faculdade de geografia, né? Fiz geografia, me tornei professor. Em 2012 eu comecei a trabalhar. Fiquei 12 anos na sala de aula. E isso aí aconteceu várias coisas, né? Você estudou em colégio público aqui em Búzios? Toda a minha vida, né? Zé Pereira, Nicomedes, Paulo Freire. Toda a minha vida. Claro. Garotinho Paulo Freire, com certeza. Eu sou aluno do Paulo Freire. Primeiro eu fui para Cabo Frio, né? Essa coisa da gente querer... A gente faz coisas quando a gente é mais novo que a gente nem entende, né? Mas é bom, né? Eu fui estudar no Rui Barbosa, em Cabo Frio, que é outro colégio também que afia todo mundo, né? E aí, só que no segundo ano já fiquei com preguiça e falei assim: vou pro Paulo Freire. Aí fiz o terceiro ano do ensino médio aqui no Paulo Freire. Ótimo, foi muito bom, foi muito importante, assim, pro meu processo. E aí você dava aula na rede pública? Na rede pública e na rede particular. Eu nunca dei aula em Búzios, né? Você acredita? Sério? Nunca. Você dava em Cabo Frio aula? Em Cabo Frio, eu trabalhei como contratado. E aí trabalhei em Casimiro de Abreu, né? Na rede pública e privada. Em Rio das Ostras e São Pedro. Mas Búzios eu nunca entrei na sala de aula. E adora dar aula? Adoro dar aula, né? Gosto muito desses 12 anos, assim, como professor. Acho que 6 ou 7 eu fui padrinho de formatura, assim. Que legal! Dos meus alunos. Então eu consegui estabelecer uma relação muito boa. Você deve estimular o raciocínio, né? E não simplesmente você dar a matéria, né? Demais, isso é muito importante. Demais. E a geografia é isso, né? A gente tem que desenvolver a habilidade do aluno a ler o mundo, né? Sim. A ler as relações que estão no mundo, né? Que ele está inserido. Né? Então... E como é que é? A gente discute muito isso aqui sobre o sistema de dar aula hoje em dia, né? De prender a atenção do jovem, que tem tantas outras maneiras hoje em dia que ele usa para sua atenção. O que você usa que te diferencia, você acha? Bom, nos últimos tempos, né, ele foi demonizado, Paulo Freire, né? Politizaram politizaram a teoria do Paulo Freire e demonizaram ele, mas perdem ali o que ele realmente quer dizer. A educação, o processo de ensino-aprendizado, ele tem, de acordo com Paulo Freire, ele é uma mão de via dupla, né? O aluno aprende com o professor e o professor aprende com o estudante. Então, se constrói o conhecimento é construído. E é de fato, porque tem informações que um aluno traz, uma observação, de que faz com que o professor conecte com um conceito que ele já viu, e aí faz sentido a construção ali. E até você perceber o que você pode passar para aquele grupo, né? Exatamente. Eu acho que é aí que parte de tudo. Não adianta eu falar com os meus alunos as relações internacionais, né? E os conflitos no Oriente Médio e não falar da violência urbana na metrópole do Rio de Janeiro, que é muito mais presente na vida dele do que um conflito que acontece lá do outro lado do mundo. A diferença é que ele, entendendo a relação que ele está inserido, é muito mais fácil ele compreender as relações que estão lá do outro lado do mundo. Né? Ele consegue entender muito melhor. Né? Então, eu sempre fiz esse exercício, né, de provocar o aluno a ele dar a opinião dele e, a partir do conhecimento dele, oferecer o conceito acadêmico. Né? E aí a gente vai construindo. Acho que é muito por aí, né? Exato. Agora, o grande desafio... essa foi uma discussão que eu tive na mesa com o Rui, com mais amigos, assim, que o Rui tem amigos muito importantes, né? Amigos, assim, bem... na linguagem bem cabeçudo, né? Bem intelectual. Depende do que é importante. Não, o que eu digo, né? Assim,
numa importância intelectual, sabe? As pessoas com certeza. E Com assim, eu certeza. sou muito grato de ser amigo do Rui também, porque ele me proporcionou conhecer pessoas que eu não conheceria. Agora, o que eu acho mais importante ainda de quem tem alguma cultura é que divide de boa com os outros sem se achar maioral. Exato. Porque também quando você tem uma cultura e se acha o máximo, desculpa, já acabou ali pra você. Exatamente. Né? Nisso, uma vez eu participei de uma conversa numa mesa com o Rui, mais amigos, né? E aí tava a discussão da escola pública, né? E aí se levantou, né? Pessoas muito instruídas. Pô, mas eu estudei na escola pública, né? Tinha um servidor da justiça, né? Concursado, eu estudei na escola pública, tô aqui e tal. Só que quando ele estudou, foi na década de 70, 80, a escola pública ela não era um direito universal. Né? Não era obrigado a todo mundo estar na escola pública. Hoje a gente tem outro contexto social. Né? A educação, direito garantido, né? E todo indivíduo entre 4 e 17 anos obrigatoriamente deve estar matriculado e frequentando a sala de aula. Então, na década de 70, 80, até o final de 80, a família que não tinha condições de mandar o adolescente, né, para a escola, e ele tinha que trabalhar, ele não ia para a escola. Então, era muito mais fácil você ter lidar né? essa qualidade, né, entre aspas, de alunos, porque chegava o aluno arrumadinho, o aluno sem fome, o aluno que não tinha problema em casa, ele vai lá estudar e ok. Agora, hoje a gente tem que atender, né, e que bom, tem que atender toda sorte de história. Né? Então, um aluno chega com problemas familiares, problemas financeiros, com fome, sujo, sem uniforme. E aí você tem dentro da sala de aula, principalmente em Búzios, filho de um empresário, filho de um político, junto com uma empregada doméstica ou um trabalhador autônomo, né, um construtor dentro da mesma sala de aula. Tem uma diversidade ali. Total. E isso provoca conflito, as pessoas não entendem. Né? A cabeça de um adolescente que vê algo que alguém tem e ele não tem, isso traz um sofrimento psicológico. E as pessoas, os mais antigos, né, vou falar de uma maneira mais formal, viajam. Porque na década de 70, acho que não existia. Até existia, mas não é essa miserabilidade que tem hoje. Porque que é uma coisa gritante, por conta da tecnologia. Né? Ela alcança, a informação alcança todas as camadas. Né? Principalmente no período que a gente vive de que ter dá like. Então, são conteúdos que entregam para essas crianças e adolescentes toda hora de alguém que com carrão, com tal, ostentando. E isso gera um sofrimento psicológico que as pessoas que não viveram isso na mesma idade não são capazes de entender. Sim. Né? E aí acaba criando essas falas, assim, né? Esses conflitos. E aí a gente tem uma escola no modelo do século XVI, professores do século XX e alunos do século XXI. Isso tende a não dar certo. Né? Então é muito complicado. Por isso que eu saio da sala de aula, porque eu me vejo ali como uma pessoa que, eu não vou ficar... vão me sucumbir a isso, eu tenho que fazer alguma coisa, saio e entro pro Conselho Tutelar para falar sobre direito de criança. Né? E participar aí dessas discussões de maneira mais ativa. O professor que tá na sala de aula... Era pouco, né? Era pouco estar na sala de aula, né? É pouco, tudo, né? E o professor que tá na sala de aula não tem tempo. Não, olha, eu vou falar uma coisa para você. As poucas experiências que a gente vai tendo com sala de aula, assistindo, né, professores. Eu não sei como é que um professor consegue estar dentro da sala de aula. É muito amor. É muito amor. Meu Deus do céu. Porque são vidinhas, né, em construção. E fica você lá na frente, que de uma certa forma acaba sendo muitas vezes um ídolo. Né? Sim. Às vezes você não dá conta da sua própria vida e tem que estar ali mostrando coisas para aquelas vidas em informação. Quando eu falo que é muito amor, né, a gente não pode confundir de que o professor faz só por amor, faz pelo salário, né? Mas a responsabilidade com o futuro, com a sociedade, com a humanidade, né, é algo muito importante para o professor. E ele resiste por conta disso. Né? Apesar de toda a desvalorização programada que fazem. Não dá pra acreditar numa coisa dessa, né? É inacreditável. Que fizeram, né?
que fizeram com o mundo da educação? Inacreditável. E aí, então... Darcy Ribeiro disse que isso não... É um projeto, plano, né? É um projeto. Hoje eu acredito também. As coisas que a gente tem ouvido aqui, né? Desmoronando ações contrárias a isso. Então, eu acredito mesmo que é. E vem sempre de uma força muito maior, que consegue sim destruir tudo. Né? Sim, exato. Mas aí, então, tava pouco da aula. Quantas crianças normalmente tem nas salas de aula que você dá aula? Vai variar de escola, né? Público e privado. A pública? A pública é 40, 42, Como 43. Gente, isso não entra na minha cabeça. 40 pessoas. E são adolescentes? Para que eu só dava aula a partir do 6º ano, né? Então a partir de 11 anos. Olha, vou ser bem desafiador, hein? Pô, é muito legal. É muito legal. As crianças querem ser ouvidas, né? Uhum. Elas querem ser ouvidas, elas querem ser... Eu nunca, Luciana, não é que não exista. Existe o problema e a violência na sala de aula. É real. Mas graças a Deus, eu nunca passei por isso. Nem por algo parecido. Né? Teve um aluno que fez uma travessura quando eu tava com o joelho operado, né? Mas foi assim, ele meio que chutou a minha muleta pra ver... Não é que eu tô querendo passar pano, ele não tinha consciência. Claro, dali. Ele queria. Exatamente. Não foi nada grave, né? Mas não posso nem comparar as outras situações. Mas eu nunca passei por isso. E olha que eu dei aula em comunidades em Rio das Ostras, no Âncora. Eu acho que é meio pelo seu estilo também, né? A maneira como você trata, né? Porque isso. Aquela coisa tradicional você tem que respeitar. Acabou. Exatamente, tem que respeitar. Esquece. Não existe mais aquela educação. Não tem mais família para começar, né? E olha que eu não era um professor de que... vamos fazer uma roda. Alguns alunos me chamavam de general. Sério? Né? Mas era assim, sem perder a ternura. Sabe? Eu costumo falar de maneira bem direta. Eu jogo a real e falo assim, o que tu acha, né? Vai sair daqui e vão fazer o que com você? Me diz aí, o que vão fazer com você caso você seja preso porque você tá traficando? Como que você acha? Vamos idealizar. E aí, põe pra pensar, né? Põe pra pensar. E aí, assim, respeitando a história, até os alunos dei aula pra correção de fluxo. Numa comunidade. Eu tinha aluno de 16 de 15. Correção de fluxo? Ele já passou da idade? Exatamente. Né? Então eles paravam uma turma assim, só com 14, 15 anos no 6º ano. E aí não adiantava eu falar sobre os biomas sem antes entender um pouco do bioma que ele vivia. Sim. Ali no Goiamum, por exemplo. Então, então eu sempre tive essa relação boa, né, com os alunos. Eu tenho aluno hoje que é meu amigo. Né? Alunos que eu dei aula há 10 anos atrás, eu tenho aluno hoje que é meu amigo, assim, de me encontrar, de frequentar a minha casa, de eu ir frequentar a casa dele, conhecer os pais e virar amigo mesmo, né? Até porque eu comecei a dar aula com 21 anos. Então eu dei aula para aluno de 14, de 15. Eu acho que tem muito isso também, de você, né, te ver como um brother também, né? Foi isso. Acho que tem muito isso. Tem muita carta, muito registro, assim, nas redes sociais. Os alunos falam, pô, professor, não tô querendo me exaltar, né? Mas... São suas experiências, né? Minha experiência. Pô, comecei a gostar de geografia por sua causa. Olha só que maneiro. Isso é muito legal. Né? Muito legal. Geografia e história, o cara tem que ser bom de verdade, né? Porque ou coisinha maçante, nada, né? que nada. É muito legal. A gente vê o mundo, discutir o mundo. Do jeito que você tá falando, é muito interessante, né? Discutir o mundo. Então, assim, é um talento mesmo que vem, né? Veio com você isso aí, né? Porque você vê que desde cedo isso foi, né? Foi insuflado de uma certa forma. Mas você também poderia ser um menino que ficava quieto só assistindo. Exato. Né? E você quis transformar as coisas, né? Exatamente. E aí, como é que foi a entrada no conceito tutelar? Como você falou assim, não, peraí que eu vou mexer nesse negócio aqui, porque, né? Tem muita coisa a ser feita. Quando a minha experiência na sala de aula com o Conselho Tutelar, ela se deu em outros municípios, não em Búzios. Né? Então eu vi algumas coisas que estavam acontecendo que eu falei assim, cara, mas isso não... E aí eu voltava para ler. Né? Não sabia nada do estatuto. Sabia nada. Não sabia muito sobre o estatuto da criança e adolescente. Então, quando eu vi alguma coisa que me dava uma interrogação, eu falei, pô, vou dar uma pesquisada nisso. E aí eu comecei a ver, cara, tá tudo errado. Mano. Como é que pode, né? Os caras estão transformando o Conselho Tutelar numa polícia de criança. Né? Porque a própria sociedade queria. Né? A própria sociedade quer isso. E, pô, e não é assim. Ao invés de dar zelando pelo cumprimento do direito, tá ameaçando, né? Tá aterrorizando. Isso não... E aí teve a ocupação aqui do Paulo Freire, no início de 2019, 2018, 2019. E aí teve a ação do Conselho Tutelar ali,
porque alguns alunos eram contra a ocupação, Sim. né? E aí foram no Conselho Tutelar, de maneira correta, reclamar que o seu direito à educação de acesso e permanência estava violado. Olha. Faz sentido. Né? No Botas também teve, né? Teve, exatamente. E aí, eu soube, né, de uma adolescente que era conhecida minha, de que o conselho falou assim, eu vou te levar pra delegacia. Ela estava ocupando? Ela tava ocupando. Ó, vou te levar pra delegacia, que você tá fazendo, você tá violando o direito do outro. E aí eu falei, bom, cara, também acontece aqui, quer saber, eu vou vir pro conselho tutelar aqui de Búzios e vou tentar fazer alguma coisa, dar uma outra roupagem e tentar esclarecer, levar um ponto de vista diferente do conselho, como um órgão que garante direitos. Então, vamos falar para quem não conhece, como é que foi criada a questão do conselho tutelar? Por que eu tô pedindo para você fazer isso? Tem muita ignorância ao redor do conselho tutelar. Demais, né? Demais. É a criança que fala, se você me bater, eu vou ligar pro conselho tutelar. É a mãe que fala, é agora que eu vou ligar pro conselho tutelar, vou arrumar suas coisas pra você ir embora. Bicho-papão. Então, outros que acham normal espancar as crianças, enfim. Como é que foi criado o conselho tutelar? Conta pra gente, por favor. Bom, antes da Constituição Cidadã, a gente tinha um Código de Menores. Teve algumas reformas em 1960, mas a primeira legislação foi em 1920. Né? Eu não me recordo o nome do juiz, por conta de um menino chamado Bernardino, que foi preso, ele tinha 8 anos, foi preso com adultos na mesma cela. E aquele garoto foi estuprado, né, 6 vezes, violentado. E aí a sociedade, né, falou, meu Deus, o que a gente fez? Colocou uma criança junto com outra. Porque não tinha FEBEM essas paradas? Não tinha nada. Tá. Criança roubou, vai preso igual todo mundo. E aí se deram conta daquela violência e criaram ali o Código de Menores. Né? Então, que era uma legislação específica para tratar com menor de 18 anos, né, adolescente e criança, infrator. Não se tratava também de estabelecer direitos. Era só para punir. Né? E aí, até 1988, né, na Constituição, as crianças e adolescentes eram considerados como menor. Né? O adolescente vai até que idade? Até 12 anos. Não, adolescente de 12 a 17 anos completos, né? E é adolescente. Criança até 12 anos. Até 11 anos incompletos. E aí eram tratados como menor. E aí, quando a Constituição Cidadã vem lá dizendo que tem direitos fundamentais, vem garantindo e colocando a criança e o adolescente como um sujeito de direito, né? Porque não era reconhecido em lei as crianças como direitos. Isso foi elaborado por quem? Sociedade civil participou? Totalmente. A Constituição foi a sociedade civil, os movimentos sociais que já viam ali os meninos de rua do Rio de Janeiro, tinha uma organização que foram para o Congresso, né, e fizeram ali toda a movimentação para que o artigo 227 tivesse da maneira que foi aprovado. Né? E a partir do artigo 227 é que se criou o Estatuto da Criança e Adolescente, que é a lei da doutrina da proteção integral à criança e adolescente. Que é nela que considera que toda criança e adolescente, está no artigo 3º, olha que interessante, toda criança e adolescente gozam dos mesmos direitos inerentes à pessoa humana. Né? Né? Precisa estar escrito, né, e garantido ali que esses direitos seriam garantidos de maneira prioritária. Né? Porque também diz que os direitos, né, de alimentação, de educação, né? Dignidade, liberdade. E aí, quando o próprio Estado fere isso? É o maior violador dos direitos, é o próprio Estado. Né? É bem complicado. Porque a gente esbarra numa máquina, né, porque o Poder Judiciário estaria ali para garantir aquilo, mas é o próprio Estado. Né? E aí tem uma morosidade, né? É bem complicado, é bem frustrante. E quando que entra o conselheiro tutelar para garantir? Quando, artigo 98, quando todos os direitos constituídos em lei, direito à vida, à liberdade, à saúde, à dignidade, à educação, ao esporte, ao lazer, ao acesso ao trabalho, à segurança, são ameaçados ou violados. Né? Então, todas as vezes que esses direitos são ameaçados e violados, o Conselho Tutelar pode atuar. E aí, quando esses direitos ameaçados ou violados são pelo Estado, pela família, pela sociedade ou
na razão da conduta da própria criança adolescente é que dá a legitimidade para o conselho tutelar atuar, fazendo de que maneira? Atendendo e, se necessário, requisitando o serviço público a fim de cessar a violação do direito. Entendi. Então, o conselho tutelar não pode atuar de maneira indiscriminada. Ah, tá uma criança na rua. Ok, o direito dela está sendo ameaçado ou violado? Se não está sendo ameaçado ou violado, não há legitimidade para o conselho tutelar atuar. Né? Não é um órgão que vai... No caso das crianças que ficam na rua pedindo dinheiro, que nem tem no Rio de Janeiro. Aí, o que a gente precisa fazer? Identificar... Esse assunto é muito, muito bom você tocar. Identificar qual o direito dela está sendo violado. Não é suscetível a uma série de coisas, estando ali no sinal, pedindo dinheiro, vendendo coisas. Ela pode estar trabalhando. Isso aí é um trabalho, né? É isso aí. O que ela está fazendo ali é trabalho. O que é considerado trabalho? Né? Aquela atividade sistemática ali, né? Que gera um vínculo, né? Uma obrigação. 8, 9, 10 anos ela não pode, né? Não pode. Nenhum indivíduo com menos de 14 anos pode trabalhar. Ou deveria não trabalhar. Né? Mas a gente sabe que não é a realidade. E aí a gente precisa primeiro identificar qual o direito dela que está sendo ameaçado ali. Ela está exposta à violência, né? Então o problema é segurança. E aí, o que a gente faz para melhorar a segurança dela? Coloca o policiamento lá? Não, e ele é tão amplo, porque na grande maioria das vezes, acho que são os pais, né, que incentivam que eles, né, façam isso. Olha, já atendi casos aqui em Búzios de que o pai nem sabia. Ah, é? Enfim, não vou entrar no assunto da cultura do empreendedorismo aí, mas teve uma abordagem social, abordou um adolescente vendendo bala aqui, e aí fez todo o contato, chamou o conselho, a gente entrou em contato com a família, a mãe falou assim, a mãe tava na ferradura fazendo uma faxina. Mano, nem sabia que ele tava aí. Mas assim, ele faz, eu sei que ele faz, eu não sabia que ele estaria aí hoje. Eu sei que mas é que ele faz pra comprar a bicicleta, pra comprar as coisas dele. E o garoto bem arrumado, aparelho no dente, sabe? Todo jeitozinho. Quantos anos? Tinha 14 anos. E aí ele... porque ele compra o jogo, aí ele tem uma bicicleta e quer fazer upgrade na bicicleta, aí ele vai lá e as peças são caras. É bacana isso, né? Não será? Sabe? Será que isso não acaba arrastando outras crianças que não é na mesma condição e acaba naturalizando? Eu não tenho opinião formada sobre isso, mas assim, são coisas que a gente precisa discutir. Teria que rever isso? Teria que ver. Porque nós temos... Porque se para adolescentes de 14 anos existe a modalidade de trabalho que é do jovem aprendiz. Né? Só que e aí tem lá as especificações, tem que estar estudando, né? Não pode trabalhar 8 horas, não pode trabalhar em local insalubre, não pode fazer horário noturno. Qual o empresário que quer assumir essa responsabilidade? Esse é o grande problema, né? Você vê um exército mirim no tráfico, porque ele abraça. Sim. Venha. Exato. Pode ser gordo, feio, bonito, enfim, né? Qualquer característica serve desde que tenha disposição. Exatamente. Né? Exatamente. Então você vê esse menino tem disposição para trabalhar. Né? Não teria que ter, né, uma possibilidade. Aí o pai veio lá de Cabo Frio, né? Aquele desespero. Agora, tem outros casos aqui na cidade, né? Uma coisa eu posso garantir: 0 crianças e adolescentes de Búzios estão vendendo bala ou pedindo dinheiro no centro. Sério, vende fora, 0, né? Todos fora. Né? A gente já fez, já levantou. E aí o que a gente pode fazer? Aborda, pede para ir para casa, encaminha para o município lá para aplicar as medidas protetivas, né? Os serviços, mas... A verdade é a seguinte, né? A grande maioria das famílias precisam desses bracinhos, né, para aumentar a renda. Sim. Então, assim, se conseguisse ter uma maneira de... Tá no estudo, né? E um determinado período vai, de fato, fazer alguma coisa. O que vai ser feito para a geração? Tudo cai na área social, né? Tudo. Isso é falta de programas sociais. De políticas, exatamente. Isso aqui, assim, não dá para polemizar, né? Mas as pessoas acham que programas sociais, especialmente de distribuição de renda, é coisa para sustentar vagabundo, né? As pessoas criticam o Bolsa Família, mas os dados mostram que tem mais pessoas saindo do que entrando. Sim. Né? Então, assim, tá... Tudo bem, tem os que vivem disso. Isso vai ter sempre. Né? Mas se ele vive daquilo ali, né? E o filho dele tá estudando,
Que sabe? medida que tiveram que tomar, né? Olha, eu vou falar, eu acho Bolsa Família um dos programas mais inteligentes que eu já tive, assim, oportunidade de conhecer, né? Precisa conhecer a fundo, né? O que eu acho que descamba é quando cai nos municípios. Porque são os municípios que vão gerir isso. Exatamente. Né? Então, se ele não vai gerir de uma forma que de fato tira a pessoa daquilo, daquela situação... E o papel do Conselho Tutelar, ele é muito importante. Hoje, a gente consegue garantir e combater a evasão, principalmente com os alunos que estão inseridos no programa de Bolsa Família, esclarecendo sobre isso. Olha, se não frequentar a escola, vai cortar o benefício. Eu me lembro quando minha filha frequentava escola pública aqui, as únicas reuniões que de fato eram cheias eram as reuniões que se falava do Bolsa Família. As demais, as mães não iam. Então, foi uma sacada, né? Exatamente. Mas assim, hoje, 20 anos depois, né? Bolsa Família, 23 anos de Bolsa Família, a gente tem pessoas, beneficiários, que estão saindo da faixa social ali que insere no programa. Então, assim, o resultado é positivo, por mais que a gente tenha. Então, assim, não, se a gente tem um adulto ele vai muito além, né? Porque o CRAS, por exemplo, né? Que tá tudo ligadinho ali. Sim. Você tem capacitações. Exato. Né? Eu só acho que, assim, esbarra numa falta de um ir além, né? Porque se você ensinar uma pessoa que tá ali numa condição, precisando de um Bolsa Família, ensinar ações... Às vezes aquela pessoa, ela consegue fazer, mas ela não consegue ir adiante. Exato. Que é na venda, né? Que é na prestação de serviços, né? Então, eu só tenho essa ressalva, que eu acho que precisava ter algo a mais. Nessa questão, eu tive a grata oportunidade de estar por um período como secretário de assistência social. Aqui? Aqui em Búzios. Em que governo? No governo interino do Rafael Aguiar. Sério? Eu nem soube disso. Foi meteórico, né? Foi rápido. E aí, não deu tempo, mas a gente iniciou uma discussão de ampliar os CRAs. Né? Não faz o menor sentido a distribuição de CRAs como está na cidade hoje. Não leva em consideração... Eu moro colado na Sembraça, meu CRAS é em Zé Gonçalves. Não, é pra não ir nunca, né? Não faz sentido, né? Mas sabe por quê, Luciano? Não é porque o CRAS de lá não quer te atender. É porque o CRAS de Sembraças é responsável por atender Sembraças e toda a península. Eu não consigo entender isso, de que as pessoas, os governantes, no caso, né, agora, ignoram o fato de que na Brava, na Tartaruga, em Jeribá, em Manguinhos, tem pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que precisam de um CRAS. E por que não tem um CRAS aqui até hoje? Né? E aí por isso que fica sobrecarregado. O CRAS de Sembraças tem que atender Sembraças e toda a península. Não faz o menor sentido. Nunca vai funcionar. E aí você tem outro em Zé Gonçalves, que tá, não sei, 5 quilômetros de distância, né? E uma parte da cidade sem atendimento, né? Sem um centro de referência. Pois é, você acha que Bahia Formosa vai para Zé Gonçalves? Não vai. Vai aqueles que conseguem ir no mínimo de acesso e dão um jeito. Mesmo porque você tem que pegar 2 vans. Exatamente. O sacrifício 10 é conto. muito... Pra ir 10 conto, pra 20 muito... conto, acabou. Você não vai, obrigado, não precisa. Não tem. E aí eu vou fazer uma crítica. Até a minha ida para a secretaria foi uma conjuntura política. Fato. Sou militante do PDT. O PDT no período apoiou o governo, né? Você ser do PDT, que a sua idade é o máximo. Só que dentro dos quadros, né, procuraram alguém que entende um pouco da política de assistência. Né? Mas o que a gente vê até hoje não é isso. Né? E aí você não tem um plano, você não tem um diagnóstico. Exatamente. E a assistência social, ela com todo respeito a todos que ocuparam essa função, não digo que não tem boa vontade, não digo isso, mas que falta ali um comprometimento técnico, sabe? Com a área que é muito importante e hoje só é tratada como as pessoas acreditam que só trata do Bolsa Família. Né? Mas uma série de benefícios eventuais que são trabalhados dentro da assistência social, elas são ignoradas. Né? E como a assistência social é estratégico para o bom desenvolvimento da cidade, como que a gente estava falando no início. Né? Combater as desigualdades, oferecer oportunidade, garantir e esclarecer sobre os direitos fundamentais das pessoas. Geração de renda está ligado
assistência social. Primeiro que eu já acho que não tem nada a ver, porque Não. na assistência social tem coisa demais para você ver, né? Exatamente. Então, passa a ser só um negocinho, só um recebimento de Uma currículo pasta. e passar o currículo para quem tá precisando. É muito mais do que isso, Exato. né? Eu acho assim que com tanta secretaria as coisas acabaram se perdendo. Porque, na verdade, a Secretaria da Mulher faz mais ou menos o que o CREAS tem que fazer. E por que o negócio não anda? Né? É porque os interesses são outros, né? E aí a gente tá falando aqui de uma cidade, acho que o Rio tem 38, 35 secretarias, né? Tem 4 milhões. Você não quer comparar, né? Búzios está aí com 30 já. Sei lá, acho que 29 ou 30 secretarias. Era pra estar tudo muito maravilhoso, né? Luciana, pelo amor de Deus, né? O Alexandre Martins que me desculpe, né? Os vereadores que votam e apoiam esse tipo desse que me desculpem, pô. Mas Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria do Clima, pô, tá de brincadeira. Pra que ter Secretaria do Clima, né? Até as pessoas não sabem disso, sabe? Agora vai ter outra Secretaria de Igualdade Racial e tem secretaria a dar com pau aí e a gente não tem política efetiva nenhuma. É sobre sabe? isso que eu tô falando. O que está resolvendo? Pelo amor de Deus. Né? É que nem o governador matar 150 pessoas no morro. Acabou com o tráfico. Sabe? Assim, e o Estado não pune, né? Essa operação. Mas assim, falando de Búzios, eu acho absurdo, né? A gente tem a Secretaria do Animal, não que não tem que ter. Tem que ter, beleza. Tem a Secretaria da Mulher, no mesmo caso. Agora, a Secretaria do Clima e Secretaria do Meio Ambiente, ninguém consegue me convencer que a gente precisa ter essas duas secretarias e o que elas fazem efetivamente. Exatamente. Sabe? Numa cidade que a gente tem Secretaria da Mulher, Secretaria do Animal, Secretaria do Idoso, todos tem que ter, tá? Secretaria do Clima, Secretaria do Meio Ambiente, agora Secretaria da Igualdade Racial, Secretaria da Assistência Social. Numa cidade que tem os maiores números de déficits habitacionais do Estado, a gente não tem uma secretaria e não tem uma política que se discute a habitação. E aí eu digo isso porque eu vou nas casas das pessoas, né? A violência que se dá contra criança e adolescente muitas vezes se dá em razão da questão socioeconômica, né? Você tem um pai, uma mãe... Todo mundo num quarto. Todo mundo num quarto, o dinheiro é apertado, o gasto é apertado, o conflito vai acontecer. Sim. Porque a criança fica, pai, eu quero isso, pai, eu quero Sim. isso. Aí não vai, pega uma bola do vizinho, isso dá uma briga, você não tem ideia. Caraca, que pronto falei. E aí, exatamente. E aí... Por que ninguém fala sobre isso, sobre a miserabilidade que nós temos aqui? Não acabou. Não acabou. A gente fala disso há 30 anos. Exatamente. E com o número de pessoas que estão vindo pra cá, a pessoa vem pra cá achando que é o oásis. Chega aqui, trabalha um cadinho, daqui a pouco já não tem mais trabalho, acabou. A tragédia tá feita. Exato. Vão morar em cubículos, né? Uma família inteira. Tem os dados que já não são tão novos, né? Que as famílias chegam a comprometer 72% da renda com aluguel. Quem consegue sobreviver e dar dignidade, né? A sua família comprometendo 72% do que recebe com moradia. E a gente não tem na cidade a discussão sequer sobre isso. Mas sabe por quê, Luciano? Pronto, falei de novo. Né? Vou sair daqui igual aquele meme do Agostinho Carrara. A sociedade me odeia, a direita me odeia. Não sei não. Sabe acho por quê? que não. Porque em Búzios, hoje, culturalmente, você sabe qual é o plano de aposentadoria das pessoas? É ter kitnet pra alugar. É isso aí. É ter casa pra alugar. É isso aí. E aí, assim, qual vespeiro a gente vai mexer quando tiver uma política de habitação que vai incluir e melhorar o quadro social da cidade? Sabe? Quando a gente vai começar a discutir isso, né? Pô, é legal ter uma renda. Pô, todo mundo tem que ter uma renda. Pô, mas a nossa sociedade tá começando a entrar num nível, né, assustador. As pessoas não vão ter... Você vai ter um montão de casa pra alugar e não vai ter gente pra pagar. Sabe? E aí, como que resolve essa questão de habitação? Eu não sei. Né? Eu não sou especialista na área, não tem como. Mas é algo que me interessa. Sim. Né? Será que não passou da hora já da gente começar a rever o plano diretor da cidade e começar a pensar de que talvez... Realmente, mas que talvez está na hora. Outra coisa que de repente é polêmica, que pra elite buziana não é tão bacana. Mas é que talvez a gente tá começando a hora da gente repensar o gabarito da península pra fora. Será que Sem Braças... Demorou, meu filho, mas demorou. Será que Sem Braças não tem espaço ali pra ter prédios de 4 andares? Ah, não. Aí sou contra.
Pelo amor de Deus, bem, Né? você não quer isso pra nossa cidade, né? Ué, por que não? Ah, por favor, vai. Por que não? Ah, não. Será não que Bahia Formosa e Rasa não cabe prédio Não, de não 3, 4? cabe. Será que é mais vantajoso a gente crescer na horizontal do que na vertical? Eu acho Será que a gente vai conseguir expandir a rede de esgoto e água para essas áreas que a gente vai ter que desmatar para poder ter mais Vamos casas? começar pelo esgoto e água antes de 4 andares, pelo amor de Deus. Não, então assim, essa é a minha... Não, você tá coberto de razão. É uma forma de pensar. Você está pensando num futuro que vai acontecer. Será que os imóveis de 100 braças, por exemplo, não ficariam mais valorizados à medida que a gente pode ali substituir 1, 2, 3 casas por 8 habitações na vertical? Bem estruturado? Não, nós não podemos. Não eu podemos. Mas sabe, é a minha... Mas você tá correto. Você já está pensando no futuro. E isso não é uma proposta, não. Por quê? Por que eu penso Mesmo isso? com todos Porque os códigos de obra, hoje em dia você vê obras de 3 andares por aí. Eu só vou explicar um pouco sobre por que isso me faz pensar. Não é que eu tô propondo algo. Isso me faz pensar, alguém que não entende de habitação e dessa parte de desenvolvimento urbanístico, porque a ausência de política e discussão me fazem ter essas ideias. Entendi. A começar a pensar, pô, não tem nada. Entendi. Será que é assim? Será que a gente tem que aceitar do jeito que tá? Será que se a gente ficar impedindo as pessoas de construir algo que seja barato, né, e exequível na Bahia Formosa, na Sem Braço, no Capão, a gente não vai favelizar áreas que ainda têm chance de se desenvolver, de crescer se desenvolvendo? Entendi. Né? Como é que tá Boa Vista? As ruas. Quantas pessoas moram em cada rua? Nossa. A gente não tem capacidade ali, sabe? Não tem dignidade. Então, Sem Braço, onde pode construir hoje? Eu casei e tive que sair de Sem Braços. Fui morar na Rasa, porque não tinha terreno para comprar. E os terrenos que tem são poucos, são muito caros. Uma rua, né? Então, Capão tá abrindo. Né? E por que tá abrindo? Porque a gente não pode crescer verticalmente, tem que crescer na horizontal. E é isso. Será que isso vai trazer mais prejuízo? Será que a gente ali avançar ali no Capão, naquelas ruas transversais, em direção ao mar, né? Não traz mais prejuízo se na custódia-alvo puder crescer um pouco na vertical? É uma dúvida, sabe? Não é uma... É um desejo de discutir um futuro. Se alguém me apresenta alguma coisa. Eu entendo. É angustiante você nada, entrar apresentado, num terreno, numa casa, né? Num terreno de 10 por 20, aí você tem 4, 5 famílias vivendo. Sim. Isso dá certo não, gente. Sim, não dá. Né? Mas assim, é o que as pessoas têm hoje. Sim. Então assim, a que ponto a gente... E sabe o que isso tudo acontece, Luciana? Nessa ideia utópica de que as pessoas têm de que Búzios não pode, não deve e não vai crescer. E tá crescendo. Eu tenho medo de ver as emerências tomadinho de casinha. Porque o pessoal já tá subindo, Mas né? já tá subindo. Mas porque se não subir, ele vai subir aonde? Sim. Vai construir aonde? E não tem como impedir, né? Não de tem. vir. Tô falando que a gente aumentar o gabarito da cidade toda. Não, a gente tem que ver ali quais áreas... uma zona que pode aumentar, né? Tá tendo um loteamento ali do lado do mercado, vai ter um mercado ali. Dom, né? Aquela área ali, tudo pasto. Sabe? Não tem... tem nada ali para ser preservado. Será que ali a gente não pode discutir isso, de repente? Ai, que dor. Ai, pois tá doendo. Pois é. Mas assim, se a gente não começar a ter essas conversas difíceis... Sim, adulta, né? Conversa adulta. Como é que vai ficar? Você conhece o centro de Angra? A gente fala... Ai, pelo amor de Deus, velho. Ui. Não sei se a gente tá distante disso, não sei. É a ausência dessas propostas, dessas referências que me fazem pensar nisso. Eu fico andando, eu entro nas casas, às vezes eu entro... Tem Casa na Brava, que é quase um outro bairro. Você entra, aí é uma escada assim descendo, tem várias casinhas assim, as pessoas não têm ideia disso. Sem Braços também. E a insalubridade também, né? Quando a gente precisa alugar uma casa, que você vai... Não dá pra acreditar que tem uma casa daquela em Isso tá muito relacionado à dignidade, que é um direito das crianças também, lá no artigo 4º. Eu tive a péssima experiência de ter que acolher 3 irmãos porque elas estavam numa área de risco em José Gonçalves. De risco de trás? De desabar. Sério? E aí, eles construíram lá, no lado das emerências. Não podiam, mas estavam, né? E tava desabando. Mas assim, um corte se mobilizou mesmo, todas as secretarias, habitação,
urbanismo, meio ambiente, tinha uma rachadura atrás da casa. Como é que você é acionado no caso desse? A partir da denúncia que teve da Defesa Civil. Ah, A Defesa Civil foi e aciona os órgãos. Olha, tem criança lá. entendi. E aí o aluguel social saiu por conta da pressão do Conselho Tutelar. Que também é outra tristeza, né? Pra sair. Exatamente. Para sair do Conselho Tutelar, porque assim, as crianças têm o direito de estarem dentro da família, só que a família foi desalojada, não tem recurso, e precisa do aluguel social. E aí? E demorou, enquanto isso as crianças ficaram no abrigo. E os pais? E a mãe, né? Mãe solo. Correndo atrás, indo visitar e tal. Mas saiu o aluguel social e automaticamente as crianças foram desacolhidas e seguiram sua trajetória. Mas, então, essas coisas me fazem pensar, Luciana. Se a gente não tem que repensar. Essa estrada da Fazendinha, que é a hora que, né, aparentemente vai ser asfaltada. Mas se for casa popular, vai ser o quê? Minha Casa Minha Vida? Não sei, mas quantos arquitetos maravilhosos que a gente tem em Búzios que podem sentar aqui e pensar nisso. Se eles forem utilizados, né? Sabe? Porque também tem isso, chama, né? A grande referência da cidade, Otávio Radjagabaglia, né? Vamos discutir aqui, de repente, uma casinha popular no estilo Búzios. Sabe, um conjunto habitacional. Esse tipo de conversa interessa, né? Esse tipo de arquiteto, né? Mas a gente tem arquitetos dentro do quadro de Búzios que precisam se despir também, né, dos seus conceitos. Não, tem muita gente aí, com certeza. Com certeza. A gente sabe que cada área tem ali, existe essa coisa, né? Não, porque a gente precisa manter Búzios, mas não tá mantendo. Isso aí, para quem trabalha na ponta e que atende às vulnerabilidades, sabe que isso aí esquece. Isso deu certo a ferradura, João Fernandes. Sim. Mas pra lá, fora a península, Manguinhos, gente, tem... Manguinhos tem lugar também que você entra e 1000 casas, cara. É normalmente nativo ou pessoas que vêm de fora? É uma mistura. Né? É um nativo que aluga pro outro e que tá ali, aí, né, o filho casa com a filha e vai embora. Vai embora, já tem... E essa enxurrada de argentinos que vem pra cá? Vocês também lidam muito com esse público? Como é que é isso? A gente lida, tem toda criança no território nacional, ela tem o direito garantido. E vocês são muito requisitados para esse tipo de migrantes que vêm para cá? Olha, os argentinos, eles têm é muito empírico o que eu vou falar, tá? Mas todos os meus atendimentos, eles são mais críticos, sabe? Tem uma criticidade cultura, ali. Né? É da cultura, né? E eles acionam muito. Acionam muito, principalmente quando o Estado viola, né? Então, na questão de educação, de saúde. Então, eles acionam bastante. Por isso que a gente vê em escolas que têm filhos de argentino, é muito diferente. E a participação dos pais também na educação é muito diferente, né? É verdade. Nas escolas que tem maior número de estrangeiros, a participação dos pais é diferente e isso acaba melhorando a qualidade da escola. Eu não sei agora, mas antes era um problema muito sério a participação dos pais na escola. Ainda é. Ainda é. Mas a gente precisa ver de um outro lado, né? Agora tem uma lei que garante, assim, não atende, de que o pai consegue, pelo menos uma vez no ano, né, a justificativa, né, a falta no trabalho, né, sem ser para ir na escola tratar de assuntos escolares. Só que a gente tem 200 dias letivos, então garante que um dia desse o trabalhador tem esse direito de faltar ao trabalho para tratar de assuntos escolares. E aí acaba ficando ali, meu Deus, tem que escolher entre os 200 dias qual é o melhor dia, né, para ir e tratar dessas coisas. O sistema não permite, os né? pais são avisados disso? São avisados. Eu não sei se é uma cultura de não participar da vida escolar, ou se de fato é uma falta de tempo. Porque os que têm tempo participam. E aí o Estado, o poder público, eles chamam eles de chatos. Claro, né? Claro, óbvio. Por exemplo, tem uma reunião no início do ano. O pai que trabalha ali todo dia, né? Tá num restaurante, tá na pousada que o ritmo né? Ou num comércio, que é muito forte, principalmente no dia de semana. Ele não vai optar para ir na primeira reunião do ano. Ele não vai usar esse direito na primeira reunião do ano. Normalmente vai acontecer algum problema, né? Quando vai acontecer algum problema. Porque ele não vai nessa primeira reunião do ano porque ela lá dá as boas-vindas, dá as regras, pronto, ele gastou o direito dele. Então, quando ele precisa ir, ele não vai. Né? Então, ele deixa para ir em um outro momento. Essa questão que aconteceu com o mundo também, né? Mulher ter que sair. Porque não é que a mulher quis. A mulher teve que sair para trabalhar, né?
Porque eu acho que a grande maioria das mães prefere ficar com seus filhos em casa, Sim. né? Mas não teve mais condições disso, A mulher, né? quando se torna mãe, ela prefere ficar em casa. Algumas, né? Mas a grande maioria. Isso também interferiu demais na criação. Profundamente. Né? Porque eu vejo, se você... Eu não consigo imaginar uma mulher que tenha que deixar seu filho com 6 meses numa creche. E a grande maioria. É duro. Aconteceu com a minha filha. E assim, foi difícil tanto pra mãe quanto pra mim. Né? Eu diria, nem que por conta da mulher, mas é que quando os 2 genitores têm que sair pra trabalhar, sabe? E terceirizar ali os cuidados dos filhos, isso é muito ruim. No entanto que a gente vê exemplos, bons exemplos, que eu acho que atualmente a gente consegue ter esse tipo de discussão, né? De que tem mulheres que são mais bem-sucedidas no trabalho, né? E elas vão trabalhar e os pais cuidam. Sim. Então eu diria até que a imposição de que os 2 genitores, né, os 2 pais têm que sair para trabalhar, que isso vai impactar demais na vida escolar e no desenvolvimento até psicológico das crianças. E isso afeta, né? Crianças que não têm uma relação com o pai, não porque ele não quer, com a mãe, né? É porque o tempo não permite. Sim. Né? E aí, para compensar isso, as crianças, né, os pais que trabalham e conseguem, estudam de manhã e à tarde é judô, é karatê, é luta, e é música, e é reforço. Tem um reforço, né, que é o kumon, que fica lá o dia todo. Sim. E aí as crianças ficam cansadas e ficam cada vez mais distantes, né, dos pais. Isso tem um efeito emocional e psicológico muito grande, que uma hora vai vir e vai cobrar, né, dessa relação. Quem dera que nós tivéssemos uma sociedade em que ou o pai ou a mãe pudesse optar, né, de que um dos 2 vai exercer o cuidado. Obviamente isso recai historicamente sobre a mãe, mas a gente poderia ter uma sociedade que entendesse isso. Mas o nosso sistema capitalista não permite. E falar sobre atividade sexual na adolescência, nas escolas. Como é que o conselho pensa sobre isso? Eu não vou dizer pelo conselho, mas eu vou dizer por mim, né, o conselheiro Claudei. É a única maneira, né, de evitar, assim, de maneira bem objetiva, o abuso, né? A gente combate o abuso falando sobre a violência. A partir de que idade você acha que é um bom momento para falar? Na primeira infância, sabe? E algumas creches, olha, abusos tem muita coisa para melhorar, tá? Mas tem coisa boa demais. A nossa educação infantil é muito boa. Nossa educação infantil é muito boa. E nas escolas tem, principalmente na educação infantil, já iniciam, né, sobre a dinâmica do sinal vermelho, verde e amarelo. Nós estamos falando da primeira à 4ª série. A gente está falando dos primeiros 6 anos de vida, né? Que é o ciclo de alfabetização. Alfabetização. Olha, a partir daí interessante. A partir daí já tem na creche lá a dinâmica do sinal. Aqui é verde, aqui é amarelo, aqui é vermelho. Olha. Não pode tocar. Nossa, tô até arrepiada. Isso é uma maneira da gente... E assim, não é que a violência aumentou. Desde que o mundo é mundo e a sociedade é estabelecida, crianças são estupradas, meninas e meninos, né? O que está acontecendo é que crianças estão mais conscientes do que é o abuso. Entendi. E elas estão falando mais, né? Luciana, é muito comum a gente atender uma mãe ou um pai né, de que o filho denunciou o abuso por parte de outra pessoa e fala assim, isso aconteceu comigo. Só que eu não falei com ninguém. E as crianças não falavam. Né? E hoje as crianças estão falando. Né? Mas muito porque, eu não sei se na maioria das vezes, né? Mas alguns relatos que a gente vê, elas são ameaçadas, né? Sim. Que não se pode falar, que vai fazer mal pra papai, vai fazer mal pra mamãe, né? Exatamente. Só que isso, graças a Deus, né? Tá mudando. Né? As crianças estão falando, os professores estão mais atentos. Né? Essa questão moral, ela também deu uma diminuída. Porque tinha professor que... sei lá, 30 anos atrás. Não. Exatamente. Será que foi bem isso? Exatamente. Sociedade escondia, claro. Né? E hoje não esconde mais, né? Assim, tende a não esconder. Então, não é que a gente aumentou a violência. Aumentou o número de notificação. Sim. Aumentou o número de denúncia. Sim. Né? E isso se dá muito por se falar de educação sexual. Né? Não é sobre sexo. Né? Não é sobre relações sexuais. Então, é importante falar isso, né? Porque eu já ouvi muitas mães falando... eles estão estimulando o sexo entre as crianças. Uma loucura. Né? E não é isso. Uma loucura. Né? Então, se você ama seu filho, você fale sobre isso. Aonde pode pegar, aonde não pode pegar, né?
criancinha sentar no colinho de tio, né? E uma série de coisas. E né? até porque, tá? Quando a criança apresenta algum comportamento sexual, assim, sexualizado, aliás, ela aprende em casa. Né? Ela vê o pai e a mãe. Olha aí a questão habitacional mais uma vez aí. Pois é. Porque o casal é casal. Como é que se transa dentro de um quarto com 3 filhos? Exatamente. Né? Então, e adulto acha que a criança não acorda, não vê. Ela não fala, ela vê, volta a dormir, ela escuta, né? Eu participei dos encontros, que eu participo bastante, né? Um psicólogo falando, né? E realmente, né? As crianças escutam, ouvem, vê, sentem um cheiro, porque a relação sexual tem um cheiro, né? Então, eles vivem, e aí eles reproduzem essas atitudes sexualizadas na escola. Porque se papai e mamãe tá fazendo, tá todo mundo dormindo, escondido. É Por que é escondido? Então não posso mostrar que eu sei. O grande erro dos adultos é subestimar a inteligência das crianças. Com certeza. Cada vez mais, né? Porque eles vêm numa sagacidade agora que é assim, uma coisa impressionante. Exato, né? Então é uma informação. Por exemplo, a minha filha, eu evito de tela, eu sou o policial da tela lá em casa. Você consegue? Não consigo. Sua filha tá com quantos anos? 2 anos. Eu não consigo. Mas eu sou o chato da tela, né? Quando alguém... Teve uma vez que eu fiz uma indelicadeza, mas eu não ligo, é minha filha. Uma pessoa que pediu, ela pegou ela no colo e foi pra televisão e botou. Aí eu falei, me dá minha filha aqui. Você pegou ela pra botar ela na televisão, não precisa não. Tirei. Aí minha esposa ficou meio brava. Porque eu fui totalmente delicado e eu não deixo, eu não gosto. Eu não falo. Então os avós dela eu falo, não bota. Só que ontem, por exemplo, a gente saiu pra almoçar fora. E aí no restaurante. A menina tem 2 anos. Ela quer ficar andando no restaurante cheio, lotado. Claro. Qual era a única chance da gente ter ela sentadinha ali pra comer? A gente teve que colocar alguma coisa pra ela assistir. Senão ela não fica na cadeira. Que loucura, né? Ela quer correr, quer andar. Sim. 2 anos. E aí, impressionante. Chegava as notificações no meu celular, ela fazia assim com o dedo, sabe? Tirava. Incrível, e né? Clicava, né? Aparece algum anúncio. O radarzinho ali olhando tudo que tá acontecendo. Exato. Não, já vem diferente, né? Acabei de ser vó agora. A criança. Mariana teve uma criança. 4 meses. É um absurdo aquela menina. É um absurdo aquela menina. Qual o nome? É Maria Eduarda. Primeiro já nasce dura, né? Não tem mais aquela criança cabeça mole, não existe mais isso, verdade. né? Então também é uma evolução da espécie, né? Então assim, eu acho que nós estamos com uma grande oportunidade de passar coisas para essa nova geração, porque eles vão transformar o mundo. Eu tenho certeza disso, porque tá vindo muito rápido, entendeu? E serão o mundo, né? Exatamente. Então, que oportunidade, porque realmente você tem que ter um tempo, né? Isso aqui não vai ensinar o que você vai ensinar, sabe? Aquela coisa de criança subir em árvore, aquela coisa de brincar de amarelinha, acabou. Então, os pais estão tendo essa oportunidade a partir de agora de mudar isso. E olha assim, eu sou a minha filha acaba tendo acesso nesse momento, mas é super controlado, né? Até os desenhos eu escolho. Então, desenho de baixo estímulo, que não tem muita luz, né? Então tem alguns desenhos que são muito bons, que é bem com aquela imagem bem desgastada, assim, parece desenho antigo. E eu coloco esse. Eu dou preferência a imagens de pessoas, ao invés de desenho. Tem alguns adultos, né, que fazem alguns canais e aí vão ensinando umas coisas, então eu dou preferência a isso. E ela aprende, né? Claro. Ela acaba aprendendo. Mas, enfim, as crianças aprendem, elas estão atentas, elas percebem tudo, e os pais ficam na ingenuidade de que não tá... Né? É tipo aquela conversa assim, não quero falar não, mas é que a criança tá lá desenhando lá no conselho. Eu falei assim, mas você acha que ele não percebeu o que tá acontecendo na sua casa? Né? Assim, você não ter esse diálogo é pior, né? Porque o sofrimento, ela não, nem se sente incluída nisso. Então, ela vai achar até que a culpa é dela. Até para esclarecer o que está acontecendo. Exato. Né? Porque não adianta você querer que filho ache que os pais são super-heróis. Isso é a pior coisa. Né? Uma coisa que eu usei muito na minha criação é mostrar para ela que eu era um ser humano, que eu tinha dor, que eu tinha fracasso. Né? Tem uma tendência, acho que até hoje, dos pais quererem ter essa mostrar para os seus filhos que não há necessidade, que não há dor, que não há mentira. Né? Somos seres humanos. Verdade. E parece que quando você usa isso com a criança, vai se fortalecendo um vínculo. Claro. E um respeito. Assim, a grande questão é de que maneira que vai se reproduzir isso para essas crianças, né?
É óbvio que você tem um problema de adulto, você não vai passar da maneira como você está discutindo. Claro. Tem que ser da maneira mais lúdica ali, fazer porque ela entenda o Sim. mínimo o que está acontecendo. É. De repente não precisa nem entender os pormenores, né? Mas olha, papai e mamãe tá separando e tal, não sei o quê. Isso fora o diálogo, né? Exatamente. É o que eu falo para as pessoas, o que nos difere dos animais, né? É a capacidade... Nós viemos com esse plus, né? Vamos usar esse plus, né? E você sabe o que nos aproxima mais dos animais? Né? Onde ela se manifesta na violência. A gente se comporta como um animal, né? Principalmente com nossos filhos. Eu falo isso toda vez que eu tenho oportunidade. Porque a gente fala, eu encontro, né, no conselho, assim, cada coisa, Luciano, que dá vontade de perder a cabeça. Eu apanhei e tô aqui. Essa é a frase mais não me matou. Né? Aí você vê a fala totalmente ressentido. Claro. Não te matou, mas claro, tá aí, né? Essa dor. Te feriu, né? Você tá ferida até hoje, porque você nem esqueceu, sabe? É um grande aprendizado, né? Pra quem tá disposta, né? Porque tudo é pra quem tá disposto, né? Eu acho que o maior mal é a gravidez indesejada, né? Mas ainda assim, algumas pessoas, mesmo não tendo desejado, elas vão se refazer, porque é um refazer-se, né? Ter um filho, criar um filho. É louco. Né? Então, assim, é deixar para trás tudo que você tinha como convicção e ver o que será bom para que aquilo ali funcione. Né? É o que eu vivo dizendo pra minha filha, cada uma vai ter que ceder um cadinho para que a coisa aconteça. Então, acho que os mínimos detalhes, né? Uma pessoa que tem costume de mentir, tipo, fala que eu não tô. Fala que eu não tô, é uma mentira. É isso aí. Então, aquela criança vai dizer que você não tá, mas ali ficou estabelecido que é permitido mentir. Nossa, foi no ponto, exatamente. Não é? É muito pequeno que eu tô falando. Exatamente isso, exatamente né? isso. Tocar a campainha, vai lá, fala que a mamãe não tá agora. Então, tudo isso eu tive que me refazer. Então, nós vamos atender a pessoa. Se nós não vamos querer que ela entre, a gente vai descartar ela da porta. Mas nós estamos tomando uma atitude real, sincera. Exatamente, né? Exatamente. Pode pegar só isso aqui, ninguém vai ficar sabendo. Você já deixou ela roubar. É isso aí. Né? Então, é muito pequenininho. E a gente tem que se refazer. E isso é muito simples, né? Vai lá, meu filho, pega lá o doce lá. Pega mais um bolo, diz que é pro fulano. Diz que é pra roubar docinho. Roubar docinho é tudo. Sabe? Não pode assim, roubar docinho. Aí a questão, assim, realmente, no que é material, é de pouquíssimo valor. É um docinho. Mas é a mensagem que você passa pra criança. É isso aí. É a mensagem assim, não, basta você falar uma mentirinha do bem que você vai conseguir o que você quer. É isso aí. Pra coisas que são triviais. É isso aí. Né? E assim, você não vai lá e pede assim, pô, o bolo tá muito gostoso, a gente gostaria de comer mais um pedaço. Tem como. É isso aí. Sabe? E aí, só que a gente ensina, né? A gente diz sociedade. Muitas vezes também você tá replicando o que foi ensinado. Exatamente. Né? Eu já tive que mentir a minha idade, não era uma coisa difícil pra mim, porque eu sou baixinho, pra não pagar passagem no ônibus. Se perguntar, você tem 6 anos. Eu já tinha 8. Pois é. Sabe? Então, são coisas que a gente vai aprendendo que a gente tem que mudar. E a gente melhora com isso. Aí tem pai que reclama na adolescência de que o filho não consegue enfrentar os problemas. Eu não entendo. Eu quero conversar com ele, ele não se abre pra mim, né? Ele não é sincero. E aí, quando você vê, no passado, ela foi ensinada a não ser tão verdadeira, a não ser verdadeira, sim, a não falar. Ou talvez você também tomar frente e resolver as coisas. Esse é o maior erro. Você não deixar a criança ter nenhum tipo de dificuldade. Então, hoje a gente vê tem uma educação montessoriana que eu acho o máximo. Né? Vai, põe a fitinha, deixa a criança passar, vai cair, vai rolar. Mas ela tentou. Então, às vezes, você também tentando proteger, você acaba com a vida do seu filho. Né? Então, são tanta coisa que eu imagino, quem trabalha 8 horas por dia, a hora que você chega em casa, que você vê aquela criança, tudo que você quer que aquela criança que ela durma. Dá pra entender isso? Dá, verdade. Então, olha que mundo massacrante, sabe? Que ficou pro pai, que ficou pra criança. Só que aquele indivíduo vai ser um indivíduo da sociedade. E ele pode ser uma excelente pessoa pra sociedade, ou ele pode ser um câncer pra essa sociedade. Né? Você vê essas pessoas que entram tirando todo mundo, matando todo mundo, né? E que realmente às vezes chegam no poder e detonam toda uma sociedade, né? Exatamente. Então, assim, é se repensar o tempo inteiro, né? Agora, você tá há quanto tempo dentro do Conselho Tutelar? Tô no 5º ano. Que isso?
Eu não, tô no 6º ano, né? Peraí. 5 anos e meio. Cada mandato dura quanto tempo? 4 anos. 4 Já anos. tô, Então você tá no segundo mandato. Sou no segundo mandato. No segundo ano do segundo mandato. E como uma experiência assim que você tem que foi muito marcante nesse período? Não, eu sei que deve ter 500 mil, porque é uma área que só tem brabeira, né? É. Mas aquela que você fala, meu Deus, cheguei no ponto assim que não dá pra ir mais. Você teve uma situação dessa? Ah, tive algumas. Assim, quando, por exemplo, teve um caso que a gente requisitou um atendimento de saúde, mas a criança não sobreviveu, né? Então, são negativos, né? Mas o que dá a tranquilidade é que, sim, a gente fez a nossa parte, tentou e não rolou. E tem outros muito satisfatórios, né? Da gente incluir adolescentes, né, num programa de proteção, e depois, anos depois, recebo uma mensagem no Instagram, a pessoa: oi, tio, sou eu, fulano, né? Pô, obrigado, hoje eu tô aqui em outro estado, tô bem, e você foi importante nisso. Eu nem lembrava mais, sabe? E aquilo passou, né? A gente deu atendimento, faz tudo. E a pessoa voltou com isso me deu uma força, né? Foi um textão, foi assim, cara, Valeu o que pena, você né? fez foi muito bom, é uma pena as pessoas não saberem que isso existe e tal. Valeu a pena. Então, Como é, dentro do poder público, essas atitudes extremas? A criança está dentro de uma casa que precisa ficar longe dos pais. Uhum. É muito de imediato que se consegue tirar e levar para algum lugar? A legislação diz que não, né? Essa retirada, ela é excepcional. Ela tem que ser em último caso e excepcional. Mas por exemplo, muito por conta da lei Henri Borel, né? A sociedade ficou mais sensível, né? É preciso que, não é uma crítica, coitado do Henrique, Deus o tem, né? E a perda, né, do filho ali por conta do Leniel. Mas precisa muito de que crianças ricas precisam morrer para que se torne lei, né? Qual é essa lei que eu não conheço? Fala um pouquinho A lei pra gente. Henri Borel foi a última, né? Que é a lei Maria da Penha para crianças. Ah, é? Assim, para ser bem de grosso modo, tá? Foi um copia e cola da Maria da Penha, só que para crianças e adolescentes que sofrem violência no âmbito doméstico. Foi o caso do Henri. Mas a Isabela Nardoni passou por isso, o menino Rafael, o Bernardo Boldrini no Rio Grande do Sul, também filho de um médico, né? E foi assassinado pelo pai e a madrasta. O menino Rafael, que a mãe matou por conta de um celular. Isso tudo precisou acontecer para virar lei. E aí, essas situações extremas, a gente pede o afastamento imediato, a gente executa até um afastamento imediato quando a violência está ali presente e no pior estágio, né? Então a gente chega numa casa e vê uma criança com o olho roxo, dedo quebrado, que eu já vi, né? Todo arranhado. A gente faz o afastamento e já procura a família extensa. Mas quando é a violência... Porque ele tem que ir pra casa de alguém. Então, a primeira coisa é um parente. É a família extensa, membro da família extensa. Né? E aí a justiça determina o afastamento do pai ou da mãe que cometeu a violência. O melhor dos casos, e a lei prevê, é de que quem saia da casa é o agressor. Só que por mais que às vezes uma mãe não concorde que o pai bata ou o contrário, né, promover a separação do casal é mais complicado, né? Porque a outra parte, ela sempre tenta atenuar. Ah, mas né, ele é bom pai, é uma boa mãe, né? Ela tá com problema psicológico. Questão financeira também, né? E aí acaba que a criança acaba saindo, né? E aí tendo mais uma violência, né? É uma violência institucional. Que ela sai de casa. E quando não tem um parente? Por exemplo, em Búzios. A pessoa veio pra cá morar e tal, e aconteceu uma tragédia. Precisa tirar a criança. Vai pra onde? Vai pro abrigo municipal. E aí, a partir disso, a gente faz um trabalho de procura, né? A gente, no conselho, não. A assistência social faz um trabalho de procura e busca de familiares, e aí faz a inserção familiar para outra pessoa. Tem que ir para outro município. Ela vai levada para outro município. E dá-lhe trauma dentro daquela cabeça. Exatamente. Aí a gente aplica as medidas protetivas, acompanhamento psicológico, serviços de convivência. E funciona bem o abrigo aqui em Búzios? Funciona bem. Não é o melhor do mundo, mas tem uma dinâmica boa, uma organização boa e funciona muito bem.
E lá no abrigo ficam tanto crianças que vão ainda passar pelo que vai acontecer com elas, como as que já estão lá para ser adotadas? Como é que é? Sim, fica todo mundo. Fica todo mundo. Criança que a mãe entrega para adoção voluntária, que a gente pede o acolhimento, que a justiça pede o acolhimento, aquelas que vão para outro lugar. Fica todo mundo ali. É o único, né, que a gente tem. A capacidade para 10, hoje a gente tem 3. Ótimo, né? Menos Assim, mal. né? Não pode ficar morando, né? Entendi. O acolhimento institucional ele é excepcional e temporário. E os que são adotados, acontece rápido essa adoção? Não, infelizmente Não, não. né? Não, infelizmente. Os últimos que foram adotados, eles demoraram ali 3 anos aqui dentro do abrigo, né? Mas foram adotados por uma família do interior do Rio, na região serrana. Estão ótimos. Que bom, né? E muito caso de pais que consomem droga? Muita coisa. Droga e bebida, né? Muito. Como a gente vê isso aqui tão de perto, né? Não sei se é porque é pequeno, mas em qualquer lugar também. Agora, e aí, essa é a questão muito interessante, porque as pessoas tendem a punir crianças, né? É uma lógica social que a gente tem. São mais fracos, de punir. Né? Mas olha só, presta atenção. A gente tem, porque aquela mãe é drogada. Aí eu pergunto assim, mas ela bate na criança? Mas ela deixa a criança... Não, ela se droga e a criança tá vendo aquilo ali. Pô. Aí você acha que isso é razão pra gente afastar a criança da mãe? Né? Não é. Não dá pra ajudar a mãe? A lei prevê isso, né? De que o conselho tutelar pode determinar que os pais façam um tratamento psicológico, psiquiátrico. E a criança afastada, ela sempre quer ir? Não, é sempre um trauma. Porque nenhum dos acolhimentos a criança falou assim, não, eu vou, então é melhor pra mim. Não, quero ficar com a minha mãe, quero ficar com meu pai. Né? Então, por isso que é excepcional e em último caso. Né? E fazer um acolhimento não é fácil. Como é que acontece dentro desse coração, esse negócio todo, hein? O primeiro acolhimento que eu fiz na minha vida foi 2 dias antes da decretação da pandemia, em 2020. Nossa. Uma adolescente estava morando sozinha. A mãe, problemas com drogas. Né? O padrasto também, mas não fazia nada com ela. E aí a avó, que morava tipo, num outro bairro, dava uma assistência, mas o grande problema era o namorado da avó, que sabia da condição e ficava mandando mensagem pra menina. E a menina morando numa kitnet, sem porta, no segundo andar, com uma condição boa financeira da família, né? O irmão médico, sabe? Em outra cidade. E aí, quando a gente viu aquilo tudo e tal, a gente fez o acolhimento. Você não pode ficar aqui, a gente vai deixar você ficar aqui. E aí, 2 dias depois, a gente organizando a ida dela, né? Esperando o juiz autorizar, conceder guarda para o irmão, vir buscar. 2 dias depois, decretou lockdown. Aí ela ficou onde? No abrigo. Aí, 15 dias depois, eu estive lá no abrigo, né? Naquela confusão, não tinha ônibus, não tinha carro, ninguém viajando, nada. Foi bem na primeira semana. Aí ela entrou em desespero. Quando ela me viu, ela falou assim, pô, você acabou com a minha vida, hein? Aí aquilo ali me pegou, né? Porque por mais que ela tava ali numa vulnerabilidade, ela tava dando o jeito dela, né? Ela fugia, ela colocava de um lugar, ela chamava um outro amigo, ia pra praia, ficava na praia. E aí eu coloquei ela num lugar, nós colocamos, né? O conselho colocou ela num local ali que ela não podia, tava, né, bem restrita. Uhum. E aí com mais restrições devido à pandemia... E na expectativa de vir, dos irmãos dela virem buscar, e não conseguiram. Né? Então aquilo ali me deu uma balançada, assim. Eu fiquei bem mal. Mas, né, fiz aquele exercício. Não, cara, é o bem. Foi coisa que aconteceu que a gente não tinha o que fazer. Não é minha culpa, não é, né? Foi uma pandemia, né? Ninguém tava esperando por isso. Vocês têm algum tipo de auxílio, assim, psicológico? Nada. E hoje, assim, não tem. Não que eu dispense... Né, eu acho que era importante ter esse respaldo, mas se eu estiver aqui ocupar um psicólogo da rede pra gente e em detrimento das crianças e adolescentes, eu prefiro que não tenha mesmo. Eu preciso lidar com isso. Do que as crianças que estão assim, se mutilando. O número, Luciano, é assustador. Um monte de jovens se matando. O que é isso, hein? Pois é. Pra você ver o nível, né, de sofrimento. Primeiro os adolescentes começam ali, com acesso à informação, receber dica de como tratar aquela dor que eles não sabem onde é. Um adolescente, uma criança,
que tá em sofrimento psicológico não sabe explicar o que tá sentindo. E aí, para tentar ter uma explicação para aquela dor fazer sentido, ele vai e faz uma dor física. Começa a se mutilar. E aí ela começa a ter um entendimento da onde tá vindo aquela dor. Então, aquela dor ali, ela substitui a outra que ela não consegue explicar e entender. E aí, de uma certa forma, ela se sente aliviada. Né? E aí as pessoas não podem tratar isso como frescura. Ou como falta de... Tem a ignorância também dos pais, né? Não, tem gente que fala, isso é falta de porrada. Sabe? Pô, a pessoa tá se machucando e você acha que tá faltando ela ser mais machucada. Né? Seria o ideal ter psicólogos dentro das escolas? E é o ideal e a lei, né? Ah, tem lei? Tem. Assistente social e psicólogo. Sério? Sério. Não sabia que tinha lei pra isso. A lei é recente, né? E aí teve também iniciativa do vereador Rafael Braga, em 2022, de instituir psicólogos nas escolas. O município, a princípio, conseguiu atender, né? Não atendeu de maneira plena. E a gente tem que fazer realmente esse exercício, né? Do ponto de vista da gestão, o que é ideal. E aí, e aqui eu vou parabenizar muito o Rodrigo Ramalho, que conseguiu administrar isso. Logo em seguida, em 2022, 2023, conseguiu atender a lei parcialmente. Mas que maneira? Não dava para contratar um montão de psicólogos. Uhum. E aí começou a dividir. A escola com tantos alunos, vai dividir um psicólogo, que vai ficando ali, porque não é todas as crianças... Atendia na escola? Faz aquele atendimento institucional, né? Faz aquela avaliação, conversa, esse aqui precisa de um atendimento... Não aconteceu isso nesse governo? Aconteceu, né? Tem psicólogos atualmente nas nossas escolas. Mas é tipo um para cada duas. Entendi. Né? Aí tem um programa para driblar essa... Não a lei, mas para conseguir atender, criar um programa específico, que é o Olhar Psi na escola. Olhar Psi, que é uma equipe, que não consegue colocar um psicólogo em cada escola, formou uma equipe para ser volante. Né? E aí tem escolas estratégicas, escolas de segundo segmento, como adolescente, fica meio que recebe uma atenção do que uma creche, por exemplo. Né? Na creche a necessidade é bem menor, né? Infinitamente, do que uma escola de segundo segmento, escola do ensino médio. Saber que tem isso. Tem isso. Assim, o nosso município não é ruim. Né? Os serviços não são ruins. A educação não é ruim. O que falta é um outro olhar. Né? E eu tava também... Outra coisa que não sou especialista, mas me fez pensar vendo tudo isso. Agora, na rematrícula. A gente tem uma população de 10 mil estudantes na rede pública. Né? Com 40 mil habitantes em Búzios. Niterói tem quase 600 mil habitantes. E tem 30 mil alunos na rede pública. Parece... Será que não é aluno que vem de outro município? Não. Não? Tem cerca de 1.000 alunos, né, que são de Maria Joaquina. Mas o que acontece? Por que a educação de Búzios, de repente, não avança mais? Porque quantas escolas privadas a gente tem? 3, né? 3. Isso aí. 3 grandes escolas que, não vou fazer nenhuma acusação ali, mas mantém um preço meio que, né, dentro de um mesmo no nível. Falta, para melhorar a educação pública, a gente precisa, o município, né, o município de Búzios precisa incentivar o desenvolvimento de mais escolas privadas. Olha só, Luciano, tem gente, é muito doido, né? Tem trabalhador, tem uma classe de trabalhador que não consegue pagar uma das 3 escolas que tem em Búzios. Né? Mas se fosse uma escola mais acessível como tem o Unamar, de repente conseguiria. Né? Então, isso vai desafogar, vai despressionar a educação pública. Não é pra educação pública ser boa, não? Tá. Mas no sistema que a gente tem, né, a gente tem que desenvolver outras maneiras de acesso na educação que um trabalhador médio, que às vezes tem gente que tem essa vontade. Não, eu vou pagar isso aqui pro meu filho, que eu acredito que é a melhor educação. Só que ninguém consegue pagar uma mensalidade de R$1.500, claro. Sendo um trabalhador médio. Sim. Né? E aí você tem escolas em Cabo Frio, em Rio das Ostras, que estão na faixa ali de 600, 700 reais. Também são muito boas. Que são excelentes. Eu trabalhei numa dessas escolas em Barra de São João. Excelente. Uma estrutura que escola aqui em Búzios não tem. Piscina, né? duas quadras, não tem.
E aí você teria essa descompressão, né? Das escolas públicas que hoje estão lotadas. Sim. Mas sim, vive na régua ali, pelas tampas. E não consegue absorver. Por falta de incentivo para que se desenvolvam outros institutos de educação, instituições de educação, que seja privado. Entendi. Né? Não tem creche... Você tem uma visão ótima sobre as coisas, né? Suas visões são completamente, assim, diferentes do que a gente ouve na maioria das pessoas. Eu nunca pensei nisso. E realmente é isso. Quantas pessoas... De repente, 600 conto você pode pagar. Exato. Né? E aí você tem um trabalho que, cara, vou botar ali, que é uma escola... meu filho é mais introspectivo. Se tiver uma escola com um número menor de alunos ali, 15, 20 alunos, ele vai se desenvolver melhor e tal. E aí você incentiva e você, né, tira essa pressão da escola pública, né, e de repente pode melhorar a qualidade, né? Você como professor, qual o número de alunos você acha que seria o ideal? Para que eles prestassem atenção em você, para que você prestasse atenção neles? Principalmente na sua matéria, né? Que é uma matéria muito que tem então, que prestar atenção nesse cara. No segundo segmento? Segundo segmento, pode ideal ser. É no máximo 25 alunos. Entendeu? E por que colocam? É tudo um sistema assim é tudo bem programadinho, né? Contam inclusive com as faltas. Por que botam 44, 46 alunos numa sala de aula? A maioria falta. Porque sabe que todo dia não vai vir todo mundo. Vai faltar alguém. Né? E aí você consegue administrar. Que loucura. Consegue administrando isso. Quando que isso vai dar certo? Nunca. Pois é. Assim, adianta. É mais barato, né? É mais eficaz e mais rápido você incentivar escolas privadas a se desenvolverem no município do que ficar construindo uma escola que custa milhões e mais professores. Aí não vai conseguir ter professor porque a folha tá comprometida. Não faz o menor sentido. Meu Deus do céu. Não faz o menor sentido. Tô passada com esse seu pensamento. Não que eu não seja defensor da escola pública. Não, eu sou. Claro, sim, mas não dá pra todo mundo, né? Aí quando você olha... A questão é que não dá pra todo mundo. Só isso. E que, assim, numa cidade próspera. Demais. Como a gente falou, numa cidade que tem muitos comerciantes. Só que tem gente que não consegue pagar o valor que se estabelece aí a escola estilo Búzios. Sabe? Que é classe AA. Né? Então, e aí você tem um nível de inadimplência. E tem um montão de aluno que sai delas no meio do ano que vão pra escola pública. E aí você tem mais pressão. Né? Então, vai melhorar, inclusive, a qualidade. Sabe por quê? Porque você vai ter mais escolas, mais opções. E as escolas vão investir cada vez mais. E o preço vai cair. Você vai ter uma disputa ali que é saudável, que é bom. Que eu acho que é uma solução que a médio prazo resolve. Né? Se daqui a um ano e meio o governo começar, né, o governo municipal começar a desenvolver projetos ali que incentivam o desenvolvimento de escola, né, com uma isenção de imposto ali, não sei, né, aí eles que têm que ver. Você que está totalmente ligado à criança e ao adolescente, você vê, eu não conheço o secretário de Educação, a gente ainda não conversou com ele aqui, você vê um plano, tipo assim, eu quero que essas crianças que estão ingressando hoje no primeiro segmento, daqui 4 anos, todos estejam lendo, escrevendo, fazendo as 5 operações. Existe isso? Existe o Plano Municipal da Educação, que estabelece lá metas, né, que são às vezes inalcançáveis, como por exemplo o número de alunos em sala de aula, né, o atendimento de creche integral para todas as crianças, o atendimento da creche. Aí a gente volta pro assunto da escola particular. Você sabe quanto que custa pra colocar uma criança numa creche integral na escola particular? 3 pau. Quem pode pagar isso? Tem muita gente que pode. Não, tem gente que pode, né? Mas grande parte da população não pode. Sim. Eu não poderia. Sim. Né? E aí eu consegui, eu fiz o cadastro da minha filha na creche pública 6 meses antes. Né? Ela fez um ano em agosto de 2024. Foi quando eu fiz o cadastro dela, não esperando que a vaga dela sairia em 2024. Contando que em 2025 a gente conseguisse classificar ela. E aí eu consegui só longe da minha casa. Vem cá, então tem muita criança fora da escola, muita de creche, assim. Muita criança. E aí o município fica nessa busca incessante, olha só que loucura. Né? Que é uma discussão que em outras cidades, Luciana, não é a mesma coisa. Você tem a questão de creche? Tem, sabe? Essa discussão. Mas não é igual em Búzios. Que, não tem creche pra todo mundo, não tem creche. Porque não tem creche privada. As pessoas... Aqui é um serviço muito caro. E aí vai depender totalmente do poder público. O poder público não tem dinheiro pra fazer creche suficiente pra todas as crianças que precisam? Olha, eu posso estar errado, né? Mas nenhum estado, acho, vai ter condição e recurso
para atender 100% da demanda. O Estado, a política pública sempre fica um pouco atrás da demanda, sabe? Nunca consegue atender de maneira plena. Né? Aí a gente volta para Niterói. Como é que fica? Se eu tenho direito de ter meu filho na creche, eu não tenho creche. O que eu faço? Recorre à justiça. Aí enfia mais uma criança lá? Exatamente. Aí vem uma decisão judicial, o poder público cumpre, e aí vai ali, aí às vezes, em detrimento de alguém que já está na fila um tempão, só que vem uma ordem judicial, Entendi. então é uma bagunça. Se eu tivesse acesso a um serviço, né, que seja bom, né, com preço justo, né, talvez a minha filha não estaria na creche pública. Talvez eu teria colocado ela antes. Sim. Né? E aí Tivonete, uma parada dessa, né? Que não tem mais, né? Infelizmente. Tivonete, pra quem não conhece, era uma moça que tinha uma creche em Sem Braço fantástica. Eu posso contar então uma história sobre isso, Tivonete? Quando o Tivonete faleceu, foi em 2019. Eu trabalhava no gabinete do prefeito interino também, Henrique Gomes. E aí tinha uma creche pra inaugurar na Sem Braças. E aí eu pude sugerir ao Henrique, a Tivonete lá de Sem Braças, ela acabou de falecer, tem 2, 3 meses. A gente podia colocar um nome de Tivonete. Aí ele, liga pra família. Eu liguei pra Dani na hora. Legal. Aí a Dani, eu falei, Dani, eu trabalho aqui e tal. Coitada, a Dani ficou sem falar, assim, uns 5 minutos chorando. Que maneiro. E aí eu pude sugerir o nome da Tivonete pra creche. Você vê que importante que as pessoas assumirem determinados cargos, ou técnico, ou com conhecimento de causa. Você desculpa, mas você põe um secretário que não tem menor noção do que se está falando, do que se viveu, do que aquela comunidade tem de fato de necessidade. É mais uma grana que vai embora, sabe? E a grande comunidade mesmo não é atendida. É verdade. Então, assim, você é um menino, né? E já tem tanta experiência, né? Então, assim... Mas eu acho que isso a gente vai falar disso a vida inteira, porque a gente fala disso já há 500 anos e a gente vai continuar falando sobre isso, né? Mas, assim, tem um assunto que eu quero muito tratar com você aqui, que tá agora, né? Tá todo mundo falando, infelizmente já tá acabando. Você é um menino que não dá, tem que ficar não sei quantas horas com você, não sei quantos programas. Eu volto aqui porque tantas vezes que vocês quiserem. Eu sou o... Já vieram outros candidatos 2 vezes? Outros entrevistados 2 vezes? Eu acho que o Thomas veio 2 vezes, se eu não me engano. Não tenho certeza, não tenho certeza. Mas é que é um assunto que abrange a cidade inteira, né? Você pega tudo, em geral, né? Só pra gente falar rapidamente, que a gente já tá terminando. Sobre aborto, direito de aborto quando a criança é violentada. Sim. Né? Então, se você puder explicar pra gente rapidamente, o que hoje o direito prevê para essa criança e o que estão sugerindo. O que acontece, né? O que aconteceu foi a PDL 2023 de 2025 na Câmara, revogando a resolução 258 de 2024 do CONANDA, né? Que é o Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Né? A gente teve o caso de Vitória, teve o caso de Santa Catarina, que a juíza falou assim, será que você não pode esperar mais um pouquinho? Não sei se você lembra desse caso. De uma menina de 10 anos, né? Que a juíza tentou dissuadi-la para que ela guardasse e parisse o filho e entregasse para adoção. Isso é considerado uma violência institucional, né? Porque a criança vítima de um estupro, né? Ela é submetida a arcar com as consequências da violência da qual ela sofreu. Que para uma mulher adulta, uma gravidez, com muita complexidade, né? Sim. É lindo, mas eu acho também que é doloroso. Totalmente. Né? E aí você obrigar uma criança vítima de estupro a se submeter a isso. Então o CONANDA, na resolução 258 de 2024, estabelece ali uma política e orientação de atendimento prioritário especial para essas crianças que engravidam em decorrência de violência sexual, de estupro. Eu gosto de falar estupro, para as pessoas acharem violência sexual. Estupro, foram estupradas. E aí, o que os deputados, né, que se dizem conservadores, eles fizeram com essa PDL, né, que é um dispositivo lá da Câmara para anular atos ou resoluções de
que não são leis, né? Sobre os Mas conselhos. hoje como é que é? Menina de 12 anos foi estuprada e está grávida. Qualquer criança ou adolescente, né? Qualquer adolescente menor de 14 anos não pode ter relações sexuais, tá? Não existe consentimento, né? Pode ser uma menina de 13 anos e um menino e um adolescente de 18. Se eles são namoradinhos, né? E se ele tem relação sexual com ela, não há consentimento. Ele está estuprando, né? Então, o artigo 217-A do Código Penal diz que é estupro de vulnerável, né? Ter relação sexual ou cometer ato libidinoso com menor de 14 anos. Estupro de vulnerável. E aí, o que o STJ em 2022 reconhece? Que até o ato libidinoso, né? A passar a mão nos seios, nas partes íntimas, né? O contato da boca, enfim, sem ser a conjunção carnal, também é estupro de vulnerável. Então, passou a mão numa criança de 12, 13 anos, ele está estuprando ela. E aí o Conanda fez uma resolução, né? Estabeleceu uma resolução para atender as crianças, né? Que engravidam em decorrência do estupro, do estupro sofrido. Que é o atendimento prioritário, que não precisa de registro, boletim de ocorrência para o médico iniciar o procedimento de interrupção da gravidez, o esclarecimento dos direitos assim que a informação chegar. E aí a PDL quer suspender isso, inclusive impondo restrições para esclarecimento dos direitos dessas crianças vítimas. Que retrocesso, né? Pois é. Então, por exemplo, eu fui estuprada pelo meu pai. Com 12 anos. Com 12 anos. Primeiro quem que vai me levar no médico? Minha mãe me levou no médico e viu lá que eu tô grávida. Exatamente. Ao invés de ter um dispositivo, né, um médico e a equipe ele tem um dispositivo que te adiante o que você tem direito, já que você é vítima, eles ficam impedidos de iniciar esse protocolo. Né? E aí fazendo o quê? Arrastando o período de gravidez para um momento em que não é mais permitido. Ou que vai ter uma complexidade enorme, como foi o caso da menina no Espírito Santo, que teve que sair do hospital escondida de um carro, porque tinha um montão de doido, né, querendo que a menina desse à luz. Né, uma menina de 9 anos. Então, o Conanda faz essa resolução para que dê agilidade no atendimento, né, logo no início que se descobre ali aquela gravidez. E a proposta agora, então, é o quê? Suspender isso. Né? Se for pro Senado, eu acredito que não vai passar. Né? O Senado tem sido mais, como eu vou dizer, mais coerente, né? Como foi a PEC da blindagem, Sim. Agora aí a PDL da pedofilia. E também se fala que teria que ter aprovação dos pais para que a criança pudesse Exatamente. ter o aborto. Mas aí quando 7 a cada 10 casos, né, cometido no âmbito intrafamiliar, inclusive pais, como é que o pai que estuprou ele vai ter que autorizar aquilo? Ele não vai reconhecer que ele fez aquele crime, claro. Né? Então, isso acaba dificultando o atendimento. E foi isso que aconteceu. A gente espera realmente que o Senado tenha lucidez, né? Sempre homens decidindo corpos de mulheres, né? Pois é. E eu vou te dizer, Luciana, o que eu queria pedir é que as pessoas não misturassem os assuntos. Se você é a favor ou não, né, de que a mulher tenha a liberdade de iniciar, de dar continuidade a uma gravidez ou não, não é o mesmo assunto. A gente não está falando do mesmo assunto. Né? O tema da legalização do aborto não está inserido na interrupção estuprada. De uma criança estuprada. Né? Não façam isso com as crianças, não permitam que esse assunto seja diluído ali, porque ele não está na mesma baia. Né? São coisas distintas e a gente não pode proteger em hipótese alguma um estuprador. Exato. Né? E uma criança não pode ser punida e dar à luz ali a um fruto de uma violência. Me admira muito uma mulher, né? Uma mulher propor isso. Deixa eu ver aqui o nome da deputada. Cristonieto. Pois é, do PL. Eu não sei qual foi o objetivo dessa senhora, mas realmente que fora da casinha, né? Eu acho que mergulha tanto nos seus próprios ideais, né, e parte para um radicalismo, que é o mal hoje do nosso país, de que é o seguinte, não, se é um lado que propôs, eu não quero saber qual é a mensagem, eu quero combater o mensageiro. Né? Então, e acaba perdendo essa habilidade que os nossos congressistas deveriam ter,
de que é de escutar e ter a capacidade de discutir. Não estou falando que os nossos representantes não tem que ter uma opinião, né? Eles não têm que ter os valores, eles têm que ter. Mas, sobretudo, a capacidade de sentar numa mesa, de escutar o que é controverso e aí chegar num entendimento. Inclusive, eu vi mulheres estupradas, né? Acho que valeria bastante a mensagem delas. As crianças, né? Escutem as crianças estupradas. Pronto, falei. Exatamente, boa. Muito bom. Claudeir, que agora você virou Claudeir, pra mim vai ser sempre Júnior. Claudeir Júnior, pronto. Claudeir Júnior. Quero agradecer muito, mais uma vez, você ter vindo aqui. Passa rápido o tempo aqui, hein? É muito rápido que a gente fala muito, né? Não é à toa que o Rui realmente é tão encantado com você. Obrigado. Os dois fazem aniversário no mesmo dia, Exato. né? Pessoas bastante assim iluminadas, que transformam. Pessoas que transformam as coisas, né? Que bom, que não conseguem ver o mundo como é e falar, então tá beleza, deixa assim mesmo, né? Eu gosto de pessoas assim, que querem transformar as coisas, né? Bom. É muito bonito ver a trajetória da sua vida, que eu conheci lá atrás. Obrigado mesmo. Né? Esse importante. meio que você consegue viver, né? Consegue, de uma certa forma, combater, né? Eu tô, assim, muito contente de ter conversado com você. Tá? Eu quero que você se sinta, assim, muito abraçado por esse programa. Legal. Parabéns pelo seu aniversário, né? Obrigado. Mais um ano. Mais um ano. Eu tenho certeza que você formou uma família linda, né? E eu desejo tudo de bom pra você. Eu que agradeço mais uma vez aqui o Pronto Falei, a você, o Rui, que é um amigo, você também é uma amiga, que me viu, né, desde a minha origem. Foi mais ou menos como o Rui também me conheceu. É sempre um prazer vir aqui. O tempo passa muito rápido, a gente fala pra caramba. Eu falo muito, professor é prolixo. E a gente não falou de muita coisa, né? Mas assim, dizer que eu agradeço muito a oportunidade que a sociedade, né, buziana me deu de mais uma vez estar no Conselho Tutelar, zelando pelo cumprimento do direito. Tem horas que a gente tem que seguir o que está na lei, né? Tem horas que a gente tem que seguir o que está na lei. E aí tem horas que não é o que aquilo a sociedade espera. Só que a gente não pode mudar o que está previsto por conta do clamor. A gente tem que seguir o que está lá no direito. E às vezes o papel do conselheiro tutelar é confrontar aqueles que violam o direito de crianças e adolescentes, que são um grupo de indivíduos que não tem força para se defender sozinho. Foi por isso que o Conselho Tutelar foi criado. Então eu agradeço a oportunidade. Feliz aniversário, Búzios, né? Que nossas vidas sejam sempre interligadas, porque aqui eu quero descansar, né? Passar todo o resto da minha vida. E sempre que houver o convite, eu dou meu jeito para estar aqui, você. Que bom. Agradeço muito. Agradeço a você que nos assistiu. E parabéns, Búzios. Que tenhamos mais carinho com você. Obrigada. Boa noite.